Capítulo 41. Na mesma noite em que Nancy foi falar com Rose Miley e após ter ministrado um soporífero a Six, duas pessoas que o leitor já conhece encaminhavam-se em direção a Londres, através da Grande Estrada do Norte. Estes dois viajantes eram um homem e uma mulher, talvez seja mais apropriado dizer um macho e uma fêmea. O primeiro era alto e esguio e tinha uma daquelas caras ossudas às quais é difícil atribuir uma idade exata. Um daqueles seres que já parecem adultos quando são jovens e parecem crianças quando já atingiram uma certa idade. A mulher podia ter uns 18 ou 20 anos, mas era bem constituída e assim teria de ser para poder carregar às costas o enorme embrulho que levava. A carga do seu companheiro, embrulhada num lenço azul e presa na extremidade de um pau, era de dimensões muito reduzidas. Mestre, és uma boa preguiçosa, Carlota. O maldito do embrulho é pesado. Pesado. Palermice. Não serves para nada. Retorquiu o macho ao mesmo tempo que mudava a sua carga para o outro ombro. Oh, vais parar outra vez? Ainda falta muito? Perguntou a mulher. Se ainda falta muito? É uma boa pergunta essa, disse o homem de pernas compridas. Vês daqui as luzes de Londres. Ainda faltam pelo menos umas 2 boas milhas. E então? Não te preocupes se faltam 2 ou 20, replicou Noé Claypole, porque era ele. Vamos, mexe se não queres que te dê um pontapé. Como a ira tornará ainda mais vermelho o nariz de Noé Claypole e ele se aproximara de Carlota com um ar furioso. Começou a andar. Carlota, fatigada, esgotada, só pensava em descansar. A cada instante perguntava se iam parar para passar a noite. Mas o Sr. Claypole era sobretudo um homem prudente. Fizera os seus planos, receava todas as estalagens situadas junto à estrada principal e por isso desviava-se delas, tinha uma preferência notória por bairros retirados. Sowerberry inspirava-lhe muito medo. No meio de todos os seus temores nunca perdia uma ocasião para fazer sentir a Carlota a sua superioridade. Esta reconhecia-lhe e agradecia-lhe a grande confiança que lhe demonstrara ao lhe dar a guardar o dinheiro que tinham roubado de casa do Sowerberry. Mas esta confiança era apenas uma consequência da sistemática prudência do Sr. Claypole. Receava ser acusado no caso de serem perseguidos e se tal sucedesse, e estando o dinheiro na posse dela, ele poderia protestar a sua inocência e talvez escapar à justiça. Noé, arrastando Carlota, tanto abrandava o passo nas esquinas das ruas as quais percorria cuidadosamente com o olhar como caminhava rapidamente, parecendo temer que o caminho fosse demasiado frequentado para sua conveniência. Deteve-se por fim em frente de uma taberna com o aspecto mais sujo e miserável de todas as que tinham visto até então. Depois de examinar atentamente o exterior, informou Carlota da sua intenção de lá pernoitar. Dá-me o teu pacote, disse ele, desapertando as correias que prendiam a carga aos ombros de Carlota e passando-a para suas costas. E não te lembres de abrir a boca sem que eu te fale. Qual é o nome da casa? T-R-E-S 3333 que? Perguntou ele. 3 coxos, respondeu Carlota. 3 coxos? Repetiu Noé. Que raio de nome? Tu segue-me e lembra-te do que te recomendei. Empurrou a porta com um ombro e entrou seguido de Carlota. Ao balcão apenas se encontrava um jovem judeu que, com os cotovelos apoiados sobre a mesa, se entretinha a ler um jornal amarrotado. Olhou fixamente para Noé e este olhou para ele do mesmo modo. Se Noé trouxesse o seu fato habitual da escola de caridade, o ar de espanto com que o judeu o observou não pareceria extraordinário. Mas como usava um blusão por cima das roupas, nada havia nele à primeira vista que pudesse chamar a atenção. É aqui a 3 coxos? Perguntou Noé. É esse o nome da casa, respondeu o judeu. Um senhor que encontramos no caminho recomendou-nos esta casa, disse Noé, piscando um olho a Carlota para lhe fazer notar a subtileza da sua inteligência ao mesmo tempo que a avisava para não mostrar qualquer sinal de surpresa. Pode-se arranjar uma cama para esta noite? Não sei bem se poderá ser, retorquiu Barney, que era o empregado da casa. Vou perguntar. Conduza-nos à sala de jantar e sirva-nos um prato de carnes frias com uma caneca de cerveja enquanto esperamos pela resposta, disse Noé. Barney introduziu-os numa pequena sala e pouco depois levou-lhes o que tinham encomendado, informando-os também de que poderiam passar a noite e que lhes iam preparar uma cama. Depois retirou-se. Esta sala estava situada de modo a que as pessoas da casa pudessem, através de uma pequena fresta num canto, observar tudo o que se passava no interior sem correrem o risco de
serem notadas assim como ouvir as conversas dos utentes. O dono da casa tinha um olho assestado na fresta há cerca de 5 minutos enquanto escutava o que diziam os nossos 2 viajantes quando Fagin entrou para perguntar se tinham visto algum dos seus discípulos. Sheu, disse Barney levando um dedo aos lábios. Estão 2 pessoas na sala pequena. 2 pessoas. Repetiu o velho em voz baixa. Sim, e vem esquisitos, palavra de honra. Acrescentou Barney. Vieram da província. Devem ser do gênero que lhe interessa. Esta notícia pareceu interessar muito Fagin. Subiu para um pequeno banco, encostou o olho à fresta e viu Noé Claypole a comer a carne e a beber a cerveja na companhia de Carlota. Disse Fagin em voz baixa, voltando-se para Barney. O ar daquele tipo agrada-me. Ser-nos-á muito útil, tenho a certeza. Ele sabe bem como se deve tratar com as mulheres. Não faça barulho, Barney. Quero ouvir o que dizem. O judeu voltou a espreitar pela fresta, retendo a respiração para melhor ouvir, e a expressão do seu rosto nesse momento era absolutamente satânica. Decididamente quero ser um senhor, disse Claypole esticando as pernas e para acabar uma conversa começada antes da chegada de Fagin. Não quero fazer mais caixões. Estou farto. Quero levar uma vida despreocupada e, se quiseres, Carlota, serás uma senhora. Não poderia exigir mais, Noé, retorquiu esta, mas nem todos os dias se encontram caixinhas para esvaziar. Bah, disse Noé. Há muitas outras coisas além de caixinhas. O que queres dizer? Perguntou Carlota. Há algibeiras, malas, casas, mesmo bancos, o que sei eu? Disse Noé. Mas é demasiado para ti, Noé, observou Carlota. Tenciono associar-me a outros, retorquiu Claypole. Não terão dificuldade em nos arranjar trabalho. Tu própria vales por 50 mulheres. Oh, como gosto de te ouvir falar assim! Exclamou a rapariga. Gostaria de ser o chefe de qualquer bando. Se ao menos pudéssemos travar conhecimento com alguém desse gênero. Valeria mais do que a nota de 20 libras que fanaste a Silverberry e da qual não sabemos como nos desfazermos. Tendo declarado a sua opinião, Claypole olhou para a caneca de cerveja com um ar preocupado. Fez um sinal de condescendência a Carlota, remexeu o líquido e bebeu um trago que o pareceu refrescar verdadeiramente. Preparava-se para beber outro quando foi interrompido pela chegada de um estranho. Este estranho não era outro senão Fagin, o qual, fazendo um cumprimento gracioso acompanhado por um sorriso amável ao passar em frente dos nossos 2 viajantes, se sentou numa mesa perto deles e pediu ao sorridente Barney que lhe servisse qualquer coisa de beber. Está uma bela noite. Embora um pouco fria para a época, disse Fagin esfregando as mãos. Vieram da província, não é verdade? Como sabe? Perguntou Noé. Não temos assim tanta poeira em Londres, respondeu o judeu apontando para as botas de Noé. O senhor é esperto, disse Noé. É preciso sê-lo para viver numa cidade como esta. Acompanhou esta observação com um pequeno toque no nariz dado com o indicador da mão direita. Gesto este que Noé quis imitar, mas que falhou redondamente devido ao pequeno volume do seu nariz. Fagin, satisfeito com o modo como decorria a conversa, compartilhou liberalmente a sua bebida com os nossos 2 amigos. Bem boa, observou Noé dando um estalo com os lábios. Sim, mas é cara, disse Fagin. Se quiser beber disto a todas as refeições, é-se obrigado a esvaziar bolsos, malas, casas ou mesmo bancos. A estas palavras, Noé deixou-se recostar na cadeira e olhou alternadamente para Fagin e para Carlota. Não se preocupe, meu caro, disse Fagin aproximando-se de Noé. Que sorte ter sido eu o único a ouvi-lo, e foi por mero acaso. Não fui eu quem tirou o dinheiro. Balbuciou Noé, que encolheu as pernas para debaixo da cadeira. Foi ela. Ainda tens o dinheiro em teu poder, Carlota. Não o podes negar. Pouco importa quem fez o golpe ou quem tem o dinheiro, meu caro. Retorquiu o judeu, lançando um olhar de lince à rapariga e aos 2 embrulhos. Trabalho no mesmo ramo e por isso tem toda a minha simpatia. A que ramo se refere? Perguntou Claypole um pouco mais descontraído. No mesmo ramo de comércio, retorquiu Fagin. Assim como todas as pessoas desta casa. Vieram parar num bom local, meu caro. Não há em Londres um local mais seguro do que a 3 Coxos. Sobretudo se estiverem sob a minha proteção. E como você e essa jovem me provocam um certo interesse, podem estar descansados. Posso assegurar-lhes que nada têm a temer. De facto, Noé Claypole dever-se-ia ter tranquilizado.
Mas se o seu espírito se sentia mais à vontade, o mesmo não acontecia com o seu corpo, pois contorceu-se de 1000 maneiras na cadeira e tomou tantas posições diferentes, cada uma mais bizarra do que a anterior, olhando continuamente para o seu novo amigo com uma expressão mista de desconfiança e receio. Acrescentarei ainda, disse o judeu depois de ter sossegado Carlota com repetidos protestos de amizade, que tem um amigo que poderá satisfazer o desejo que acabou de exprimir, lançando-o no bom caminho, deixando-lhe sempre bem entendido a possibilidade de escolher o gênero de atividade que tiver por mais conveniente, reservando-se o cuidado de lhe ensinar todos os outros. Está a falar como se fosse verdade, disse Noé. Não vejo por que haveria de brincar, retorquiu o judeu encolhendo os ombros. Acompanhe-me até a porta para que lhe possa dizer uma palavra em particular. Não é preciso incomodarmos-nos, disse Noé esticando de novo as pernas. Poderá falar-me enquanto ela leva os embrulhos lá para cima. Carlota, vai pôr os embrulhos no quarto onde vamos dormir. Carlota foi cumprir o seu dever. Noé segurou-lhe a porta para lhe facilitar a passagem e para ver sair, depois voltou a sentar-se. Como a pus andarem? Disse ele num tom de domador que tivesse amansado uma fera. Perfeito, comentou Fagin, dando-lhe uma pequena palmada num ombro. Você é um gênio, meu caro. Foi por isso que vim para Londres, disse Noé. Mas será melhor não perdermos tempo, porque ela não vai demorar muito. Tem razão, concordou o judeu. Vamos a isso. Se o meu amigo lhe agradar, pensa que poderia fazer alguma coisa melhor do que associar-se a ele? Ele faz bons negócios? Esse é o ponto principal, perguntou Noé piscando os olhos. Excelentes, respondeu o judeu. Tem ao seu serviço os trabalhadores mais hábeis da profissão. Depois o judeu e o seu novo associado passaram a rever todos os métodos conhecidos e desconhecidos de roubar. A cada proposta, Claypole fazia sempre uma objeção. Ou o gênero era demasiado perigoso, pois, como já dissemos, a coragem não fazia parte das qualidades dominantes deste herói, ou não era suficientemente lucrativo e a rapacidade de Noé não era satisfeita, e se havia alguma coisa difícil de satisfazer era precisamente a sua ambição. A espionagem dos companheiros não deixava grande coisa, as velhas gritavam muito quando lhes arrancavam as malas, etc. Finalmente encontrou um gênero de ocupação a seu gosto de entre aquelas que Fagin lhe indicava, a caça aos patos. O que é isso? Perguntou ele. Patos são as crianças que vão fazer recados. Levam sempre na mão um xelim ou uma moeda de 6 pences. É só atirá-las ao chão, agarrar no dinheiro e continuar o caminho. É esse o meu gênero. Muito bem. Estamos de acordo. Disse Noé vendo que Carlota regressava. Amanhã a que horas? Às 10 horas, se lhe convém, disse o judeu. E quando Claypole lhe fez um sinal afirmativo com a cabeça, acrescentou: sob que nome o devo apresentar ao meu amigo? Bolter, respondeu Noé, que previra a pergunta e que preparara a resposta. Maurice Bolter. Esta é a senhora Bolter, continuou ele apontando para Carlota. Senhora Bolter, um criado às suas ordens, disse Fagin fazendo uma vênia caricatural. Espero poder vir a conhecê-la melhor. Estás a ouvir o que diz este senhor, Carlota? Sim, Noé, respondeu a senhora Bolter, estendendo a mão a Fagin. Ela chama-me Noé, é um tratamento familiar, disse o senhor. Maurice Bolter, anteriormente Noé Claypole, dirigindo-se a Fagin. Compreende? Sim, compreendo, perfeitamente, respondeu o judeu, que desta vez falava a verdade. Boa noite, e foi-se embora. Então Claypole, dando-se ares de grande importância, dignou-se a explicar à sua amável esposa como fora designado para praticar em Londres a caça aos patos. Capítulo 42. Claypole ou Bolter, quando conforme o combinado então era você mesmo seu amigo, disse, se foi instalar em casa do judeu. Bem o suspeitei ontem à noite. Todo homem é o seu melhor amigo, respondeu o judeu com um sorriso insinuante. Nunca poderá encontrar melhor. Isso depende, disse Maurice Bolter como se fosse uma pessoa de grande experiência. Há pessoas que são os seus próprios maiores inimigos. Não pense nisso, disse o judeu. Quando um homem é o seu próprio inimigo, é apenas porque é demasiado amigo de si mesmo e não por se interessar mais pelos outros do que por si próprio. Isso é palermice. Aliás, não seria natural. No entanto, é verdade, retorquiu Maurice Bolter com um ar pensativo. Você é um velho esperto. Fagin viu com agrado a impressão que causará a Bolter.
para aumentar o efeito polo ao corrente dos seus negócios, misturando convenientemente a ficção com a verdade. É a confiança que temos um no outro que me consola, por assim dizer, das perdas dolorosas que por vezes sofro, continuou Fagin. O meu melhor ajudante, o meu braço direito, foi-me arrancado ontem de manhã. Quer dizer que ele morreu? Perguntou Bolter. Não, respondeu Fagin. Não é assim tão mal como isso, de modo nenhum. Que lhe pode então vir a acontecer? Eles precisam dele, retorquiu o judeu. As autoridades julgaram conveniente retê-lo. Por qualquer coisa séria, não? Perguntou Bolter. Não. Afirmam que o viram pôr a mão na algibeira de um cavalheiro. Apanharam-no e encontraram-lhe uma tabaqueira de prata, a sua, meu caro, a sua própria tabaqueira, pois ele adorava rapé e tomava-o habitualmente. Detiveram-no até hoje, afirmando que conhecem o indivíduo a quem pertence essa bagatela. Ah, ele valia bem 50 tabaqueiras como aquela. Se estivesse ao meu alcance, daria de boa vontade o dinheiro necessário para o voltar a ter junto de mim. Gostaria que tivesse conhecido o matreiro, a meu caro, gostaria que o tivesse conhecido. Espero ainda vir a conhecê-lo, disse Bolter. Duvido muito, retorquiu o judeu com um suspiro. Se não conseguirem novas provas contra ele, voltará dentro de 6 semanas ou 2 meses, o mais tardar, de contrário mandam-no para rigorosa para sempre. Sabem bem o que ele vale, e falou a um pensionista. O que é que isso quer dizer, rigorosa e pensionista? Perguntou Bolter. Qual é a vantagem de me falar de uma maneira que não compreendo? Fagin ia traduzir em linguagem vulgar estas expressões tão misteriosas e Bolter ficaria a saber que a combinação destas duas palavras significava condenado à prisão perpétua, quando o diálogo foi interrompido pela chegada de Mestre Bates, que entrou com um ar contrafeito, com as mãos nos bolsos. Acabou-se, Fagin, disse Charlotte. Que queres dizer? Perguntou este com uma voz trêmula. Encontraram o indivíduo a quem pertencia a caixa. Apareceram 2 ou 3 testemunhas para fortalecer a acusação e o pobre matreiro tem marcada uma viagem de cruzeiro. Preciso de roupa de luto e um crepe para o chapéu Fagin para o ir visitar antes da partida. Dizer que Jack Dawkins, o sagaz, matreiro, será deportado por uma tabaqueira que não vale um pataco. Não pensei que tal acontecesse por menos do que um relógio em ouro. Oh, por que não roubou ele um velho rico? Todos falariam dele e partiria em grande em vez de nos deixar sem honra nem glória como um miserável ladrão. Dando assim livre curso à sua dor, Mestre Bates deixou-se cair numa cadeira e manteve-se silencioso. O que queres tu dizer por sem honra nem glória? Perguntou Fagin encolerizado. Não foi ele sempre o melhor de entre todos vocês? Há algum único que seja digno de lhe engraxar as botas? Não é verdade. Respondeu Mestre Bates numa voz desgostosa. Não conheço nenhum. Então para que essa cantilena? Disse o judeu com azedume. Para que essa choraminguice? Porque não vem nada nos jornais. Exclamou Charlotte, que se irritou apesar do respeito devido ao seu venerável amigo. Como irá ele figurar no calendário de Newgate 7? Talvez o seu nome nem venha lá escrito. Não haverá publicidade e ninguém saberá quem ele foi. Ah, meu Deus, que infelicidade! Veja, disse o judeu voltando-se para Bolter. Veja como são orgulhosos da sua profissão, meu caro. Não é fantástico? O senhor Bolter concordou. Não lhe faltará nada, continuou o judeu. Estará na sua cela como um senhor, Charlotte, como um jovem príncipe. Terá tudo o que desejar, tudo. Quero que tenha como de costume a sua cerveja a todas as refeições e dinheiro na algibeira para o que for preciso. Isso é verdade? Exclamou Charlotte. Verdade, respondeu o judeu. E vamos arranjar-lhe um defensor, Charlotte. Escolheremos o que tiver maior fama. Tomará sua defesa com calor num fantástico discurso que comoverá a audiência. O nosso jovem amigo também falará se julgar conveniente e virá tudo nos jornais. O matreiro, gargalhadas no auditório. E depois, agitação na bancada dos senhores jurados. E algumas linhas mais abaixo. Hilaridade geral. Em Charlotte? Exclamou Mestre Bates rindo-se. Como ele os vai embaraçar? Como os vai ridicularizar? Parece-me que já o estou a ver, disse o judeu. E eu também, exclamou Charlotte. Parece que lá estou a ver. Palavra de honra, Fagin. Estou a imaginar tudo como se passasse diante dos meus olhos.
Os velhos de peruca que fazem todos os possíveis para se manterem sérios e Jack Dawson a dizer-lhes o que pensa como se fosse um colega deles e que lhes fala com tanto descaramento, como se fosse filho do próprio presidente. O facto é que o judeu conseguirá de tal modo excitar o bom humor do seu pupilo que Mestre Bates que considerará de início a prisão do seu amigo como uma desgraça e o próprio matreiro como uma vítima via agora o ilustre jovem como o principal ator numa cena cômica e ansiava pelo momento em que o seu amigo teria a oportunidade de mostrar os seus talentos. Temos de arranjar maneira de saber notícias dele ainda hoje, disse o judeu. Vejamos. Se eu fosse lá? Perguntou Charlotte. Nem penses nisso, retorquiu o judeu. Estás doido? Deves estar para pensar em te ires meter na boca do lobo. Não, meu caro. Já chega para mim perder um quanto mais arriscar-me a perder outro. Creio que não pensa ir lá você mesmo, não é? Disse Charlotte num tom malicioso. Não ganharia nada com isso, retorquiu Fagin abanando a cabeça. Então por que não manda o novo recruta? Perguntou Mestre Bates pousando a mão no braço de Noé. Ninguém o conhece. Se ele quiser ir não pode haver melhor, observou Fagin. Por que não há de querer? Retorquiu Charlotte. Não sei, meu caro, disse Fagin voltando-se para Bolter. Na verdade não lhe traria qualquer inconveniente. Oh, sabe bem que sim, exclamou Noé recuando alguns passos na direção da porta. Sabe bem que sim, repetiu ele um tanto alarmado com a sugestão de Charlotte. Nem pensar nisso. Este gênero de trabalho não pertence ao meu departamento. Sabe-o bem. Para que gênero de trabalho o contratou Fagin? Perguntou Mestre Bates mirando Noé dos pés à cabeça com um ar de desdém. Para se pôr a cavar quando houver problemas e para abafar sozinho tudo o que estiver na mesa quando as coisas correrem bem, hein? Isso não é consigo, rapaz, replicou Bolter, e se permite a essas liberdades com os seus superiores poder nos hemos zangar. Só lhe digo isto. Mestre Bates desatou a rir-se ao ouvir esta ameaça e Fagin só ao fim de muito tempo conseguiu impor a sua autoridade e fazer compreender a Bolter que não corria qualquer risco em ir à esquadra da polícia, tanto mais que como o assunto que o trouxera a Londres ainda não transpirara naquela cidade ainda não era conhecido da polícia. Assim, se mudasse de vestimenta haveria menos perigo em ir à esquadra do que ir a qualquer outro sítio, pois que de todos os locais da cidade aquele era sem dúvida o último que se poderia pensar que ele visitasse. Persuadido pelas palavras de Fagin assim como pelo medo que este lhe inspirara, Bolter consentiu com muito pouca vontade em cumprir esta missão. Conforme conselho do judeu, vestiu uma roupa de carroceiro e ensinaram-lhe a atitude a adotar para entrar na sala do tribunal. Em seguida fizeram-lhe a descrição do amatreiro de modo a que pudesse facilmente reconhecê-lo. E Charlotte, depois de o acompanhar até a entrada da rua em que ficava a esquadra da polícia, prometeu-lhe esperar por ele no mesmo local. Noé Claypole ou Maurice Bolter, conforme agradar mais ao leitor, seguindo a direção que Charlotte Bates lhe indicara, chegou sem dificuldade ao Santuário da Justiça. Noé procurou o amatreiro com os olhos, mas embora visse várias mulheres que poderiam passar pela mãe e outras por irmãs deste estimado jovem e que por entre os homens que apareceram no banco dos réus não houvesse um único que fosse suficientemente parecido para que o pudessem tomar pelo seu pai ou irmão, não viu ninguém que correspondesse à descrição que lhe tinham feito. Esperou com impaciência até que entrou por fim um jovem prisioneiro que logo reconheceu como sendo Jack Dawkins. Era realmente um matreiro, que com as mangas arregaçadas como de costume, a mão esquerda na cava e a direita agarrando no chapéu, entrava descontraidamente seguido pelo carcereiro. Depois de tomar o seu lugar no banco dos réus, perguntou em voz alta por que o tratavam de um modo tão indigno. Silêncio, ordenou o carcereiro. Sou inglês, não sou? Perguntou o amatreiro. E os meus direitos? Já os vai ter os seus direitos e bem condimentados, garanto-lhe, retorquiu o carcereiro. Vamos ver o que diz o ministro do Interior aos vossos juízes se me privam dos meus direitos, disse Jack Dawkins. Agora querem fazer-me o favor de explicar de que sou acusado? Ficar-lhes-ei muito grato, continuou ele dirigindo-se aos magistrados, se acabarem com este assunto rapidamente em vez de se entreterem a ler o jornal, porque tenho um encontro com um cavalheiro na City e como ele sabe que sou muito pontual quando se trata de negócios e que nunca faltei à minha palavra de honra, ir-se-á embora, aviso-o se eu não aparecer à hora marcada.
Se tal acontecer, irei processar por perdas e danos os que me fizerem perder o meu tempo. Depois perguntou ao carcereiro os nomes dos 2 safardanas que estavam sentados ao balcão, referindo-se aos magistrados. O que excitou de tal modo a hilaridade da assistência que se riu com tanta vontade como teria feito mestre Bates se estivesse presente. Silêncio! Gritou o carcereiro. De que se trata? Perguntou um dos juízes. Trata-se de um roubo, senhor presidente, respondeu o carcereiro. Esse rapaz já alguma vez compareceu aqui? Nunca compareceu diante deste tribunal, senhor presidente, respondeu o carcereiro, se bem que o merecesse por mais de uma vez. Mas garanto que já esteve em outros sítios. Conheço-o há muito tempo. Ah, conhece-me, disse o amatreiro. É agradável sabê-lo. Hei de lembrar-me disso. Não passa de uma difamação nada mais. Estas palavras foram seguidas por uma nova gargalhada da assistência e de um novo silêncio do carcereiro. Onde estão as testemunhas? Perguntou o escrivão. Precisamente, exclamou o amatreiro. Onde estão elas? Tenho curiosidade em as conhecer. Sobre este aspecto, a sua curiosidade foi rapidamente satisfeita, pois um polícia avançou e declarou que o vira no meio da multidão a introduzir a mão na algibeira de um desconhecido e a retirar um lenço, o qual examinou atentamente e, talvez por não o achar suficientemente bom para ele, o repôs da mesma forma depois de se assoar ao lenço. Que em consequência deste facto o prendera, e que após o revistarem lhe descobriram uma tabaqueira de prata em cuja tampa estava gravado o nome de um cavalheiro que se encontrava presente na audiência. Este senhor, de quem tinham sabido a morada através do anuário comercial, jurou que a tabaqueira realmente lhe pertencia e que a perderá na véspera entre a multidão. Acrescentou que reparara num rapaz que fugia apressadamente por entre a multidão e que esse rapaz era sem dúvida o acusado que se encontrava à sua frente. Rapaz, tem alguma pergunta a fazer à testemunha aqui presente? Perguntou o magistrado. Não me quero rebaixar ao ponto de falar com ele, respondeu o matreiro. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Não ouviu o senhor presidente perguntar-lhe se tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Perguntou o carcereiro, dando uma cotovelada ao ematreiro, que se obstinava em continuar calado. Peço desculpa, disse este, levantando a cabeça com um ar distraído e dirigindo-se ao magistrado. É comigo que está a falar, meu velho? Nunca vi um vagabundo tão descarado como este senhor presidente. Observou o carcereiro. Não tens nada a dizer em meu vadio? Não, aqui não, retorquiu o amatreiro, porque aqui não se faz justiça. Aliás, o meu defensor está agora a almoçar com o vice-presidente da Câmara dos Comuns. Mas terei alguma coisa a dizer noutro sítio, e ele também, assim como os meus amigos, que são numerosos e muito respeitáveis. Reconduzam-no à prisão, ordenou o escrivão. Será julgado numa próxima sessão. Vamos, disse o carcereiro. Pronto, disse o amatreiro, escovando o chapéu com a palma da mão. Ah, continuou ele, dirigindo-se aos juízes. Não vos serve de nada armarem-se em espantados. Não terei pena de vocês, podem ter a certeza. Há de custar-lhes caro. Recusarei a minha liberdade, vejam bem, mesmo quando se puserem de joelhos a pedirem-me que a aceite. Vamos, disse para o carcereiro. Reconduza-me à prisão, estou pronto a segui-lo. Dizendo estas palavras, o matreiro deixou-se agarrar pela gola e seguiu atrás do carcereiro, não deixando de ameaçar os juízes até sair da sala. Em seguida, deitou a língua de fora ao seu carcereiro com um ar de vaidosa satisfação e foi de novo fechado na cela. Depois de o matreiro abandonar a sala, Noé voltou tão rapidamente quanto possível ao local onde deixará mestre Bates. Apressaram-se então a levarem à Fagem a feliz notícia de que o matreiro fizera honra à educação que receberá e que trabalhava para conseguir uma gloriosa reputação. Capítulo 43. Nancy vivia num drama interior desde o seu regresso à casa de Sikes após a entrevista com Rose. Emagrecera e o seu comportamento tornara-se estranho. Era domingo à noite. O relógio da igreja vizinha anunciou as horas. Fagem e Sikes, que conversavam, calaram-se momentaneamente para escutar. Nancy ergueu a cabeça e prestou atenção. 11 horas, disse Sikes. Levantou-se da cadeira e afastou os cortinados da janela para olhar para a rua. Está escuro como breu. Bom tempo para os nossos negócios. Ah! Exclamou o judeu. Não é pena em Bill que não haja nada preparado para esta noite? Tem razão pela primeira vez na vida, respondeu Sikes. E ainda por cima esta noite sinto-me com boa disposição.
O judeu soltou um suspiro e abanou a cabeça. Na próxima ocasião temos de estar preparados para a ação e recuperar o tempo perdido, continuou Sikes. Isso é que é falar, disse o judeu dando-lhe uma palmada no ombro. Gosto de o ouvir falar assim, Bill. Sinceramente, retorquiu Sikes. Ainda bem que lhe agrada. O judeu riu-se encorajado por esta observação. Você está a voltar ao seu estado normal, Bill está a voltar ao seu estado normal. Não me sinto no meu estado normal sempre que você pousa as garras no meu ombro, disse Sikes repelindo a mão do judeu. Patas para baixo. Parece que é o diabo que me agarra. Fagin não respondeu a este elogio, mas puxando Sikes pela manga apontou-lhe Nancy que aproveitando o momento em que eles conversavam para pôr o chapéu se preparava para sair. Nancy, gritou Sikes. Que diabo estás a fazer? Aonde pensas que vais a 1 hora destas? Não muito longe. Isso é resposta não muito longe? Retornou Sikes. Aonde vais? Não vou longe, já te disse. Queres responder como deve ser? Perguntou Sikes que se começava a irritar. Pergunto-te aonde vais. Não sei, respondeu a rapariga. Então, disse Sikes mais por espírito de contradição do que por ter uma razão para impedir de sair, senta-te e não te mexas. Não me sinto bem, já te disse, observou Nancy. Preciso de apanhar ar fresco. Põe a cabeça de fora da janela e toma o que quiseres, respondeu Sikes. Não é o suficiente, retorquiu a rapariga. Preciso de apanhar ar na rua. Não vais para a rua, ordenou Sikes. Fechou a porta, guardou a chave no bolso, tirou o chapéu da cabeça de Nancy e atirou-o para cima de um velho armário. Agora, continuou o bandido, digo-te mais uma vez para te sentares e ficares quieta, percebes? Não é um chapéu que me impedirá de sair, disse a rapariga empalidecendo. É demais, exclamou Sikes voltando-se para Fagin. Ela deve ter perdido o juízo para se atrever a falar-me assim. Vais obrigar-me a tomar uma decisão, murmurou Nancy levando as mãos ao peito como que para abafar um grito prestes a escapar-lhe. Deixa-me sair, já te disse. Imediatamente. Já. Não. Gritou Sikes. Diga-lhe que será melhor que me deixe sair, Fagin. É o melhor para ti. Percebes? Gritou Nancy batendo com o pé no soalho. Se te percebo. Retorquiu Sikes voltando-se bruscamente para a enfrentar. Já te percebi muito bem. Se dizes mais uma palavra, faço-te esganar pelo cão. Assim já gritas por algum motivo. O que é que se te meteu na cabeça? Deixa-me sair, disse Nancy num tom suplicante. Deixa-me sair, peço-te. Repetiu Nancy sentando-se no chão junto à porta. Não sabes o que estás a fazer. Não sabes. Apenas por 1 hora. Suplico-te. Diabos me levem se esta rapariga não está maluca. Gritou Sikes agarrando-a por um braço. Vamos, levanta-te. Não. Gritou Nancy. Só me levanto se me deixares sair. Sikes fitou-a durante algum tempo em silêncio. Depois, aproveitando um momento em que ela não oferecia resistência, pôs-lhe as mãos atrás das costas e introduziu-a com dificuldade numa sala contígua onde, obrigando-a sentar-se numa cadeira, a manteve em respeito. Esta rapariga está com caprichos estranhos, disse ele enxugando o suor da cara. É verdade, concordou o judeu com um ar pensativo. Esta rapariga é estranha. Qual o motivo que a fazia querer sair esta noite? Perguntou Sikes. Você deve a conhecer melhor do que eu. Que ideia é que se lhe meteu na cabeça? Caprichos de mulher, creio eu, meu caro. Retorquiu o judeu encolhendo os ombros. Talvez seja, rosnou Sikes. Julgava tê-la domado, mas está pior do que nunca. É verdade, está pior, disse o judeu com um ar distraído. Nunca a vi interessar-se tanto por uma coisa como hoje. Nem eu, concordou Sikes. Creio que também foi apanhada pela febre que me deitou abaixo. Não pode ser outra coisa. O que acha? É possível, respondeu o judeu. Encarrego-me de lhe tirar um pouco de sangue se voltar a ter um ataque destes, disse Sikes. Não darei ao médico o incômodo de cá vir. O judeu fez um sinal significativo com a cabeça para dar a entender que aprovava plenamente esse gênero de tratamento. No entanto, ela não me deixou por um só momento durante esta maldita doença. Andava em volta da cama de noite e de dia enquanto que você, velho crocodilo, nenhuma vez apareceu, disse Sikes. Não tínhamos um centavo em casa e naturalmente foi isso que a transtornou. Estar fechada assim tanto tempo poder lhe ter azedado o espírito, hein? É muito possível, meu caro, disse o judeu em voz baixa. Cheu. Aí vem ela.
Mal ele acabará estas palavras, Nancy entrou na sala e voltou a sentar-se no seu lugar. Devia ter chorado, pois os olhos estavam vermelhos e inchados. Agitou-se por momentos na cadeira e um instante depois desatou a rir-se. Agora está a rir-se, exclamou Sikes, voltando-se estupefacto para o seu companheiro. O judeu fez-lhe sinal para não ligar e Nancy rapidamente voltou a acalmar. Depois de dizer a Sikes em voz baixa que já não havia o perigo de uma recaída e que pensava que o problema estava acabado, Fagin pegou no chapéu e desejou boas noites aos seus amigos. Quando chegou junto da porta, parou, olhou à sua volta e pediu que um deles lhe iluminasse o caminho. Vai tu, Nancy, disse Sikes enchendo o seu cachimbo. Era uma pena que ele partisse o pescoço. Privaria os outros do prazer de o ver enforcado. Nancy pegou na candeia e acompanhou o velho até ao fundo da escada. Logo que passaram a porta de entrada, o judeu, levando um dedo aos lábios, disse em voz baixa ao ouvido da rapariga: "O que se passa, Nancy, hein? O que quer dizer?" perguntou esta no mesmo tom. "Qual é a causa de tudo isto?" perguntou Fagin. "Se aquele bruto te tratou mal", continuou ele apontando para o andar superior, "por que não?" "O quê?" disse ela, vendo que Fagin não acabava a frase e a fitava atentamente. "Não interessa", retorquiu este. "Voltaremos a falar no assunto numa outra ocasião. Tens em mim um amigo, Nancy, um verdadeiro amigo. Tenho meios para fazer muitas coisas. Quando te quiseres vingar de quem te trata como a um cão ou pior do que a um cão, vem procurar-me, entendes, Nancy? Ele é apenas um pássaro de passagem, enquanto que eu, Nancy, já me conheces há muito tempo, há muito tempo." "Conheço bem", disse a rapariga sem deixar transparecer qualquer emoção. "Boa noite." Enquanto se dirigia para casa, Fagin deu livre curso aos pensamentos que lhe ocupavam o espírito. Há algum tempo que concebera a ideia de que Nancy se fartara da brutalidade do bandido e que encontrara um novo amigo. Ora, seria uma boa aquisição a fazer o amigo de Nancy com a ajuda desta última, pensou Fagin. Era preciso tratar do assunto o mais rapidamente possível. Com um pouco de persuasão, pensou Fagin, não haverá razão mais forte para convencer esta rapariga a envenenar Sikes. Já houve quem fizesse o mesmo e ainda pior. É seu amigo, mas que interessa, ele trata-a tão mal que ela não pode continuar a amá-lo. Sikes tem que desaparecer. Detesto. Será substituído e passarei a ter um bom meio de pressionar a rapariga. No dia seguinte levantou-se cedo e esperou com impaciência a chegada do seu novo cúmplice, que quando finalmente apareceu começou a devorar a comida. "Bolter", disse o judeu, pegando numa cadeira para se sentar em frente de Noé. "O que quer?" respondeu este. "Não me dê nada para fazer antes de eu acabar o pequeno almoço. Nesta casa nunca se tem tempo para comer. Pode falar enquanto come, não é?" "Oh, sem dúvida como melhor quando falo", retorquiu Noé, cortando uma enorme fatia de pão. "Onde está a Carlota?" "Saiu", respondeu Fagin. "Mandei-a sair com outra rapariga porque precisava de falar consigo a sós." "Devia lhe ter dito para me fazer primeiro torradas com manteiga", observou Noé. "Muito bem, vá falando, que isso não me incomoda." Com efeito, não havia perigo de alguma coisa o incomodar, pois ele sentara-se com a firme disposição de saciar o seu apetite. "Você ontem fez um bom trabalho", disse o judeu. "Valeu-lhe 6 shillings e 9 pences e meio. Há de enriquecer com a caça aos patos, a meu caro. Não se esqueça de juntar os 3 potes e a bilha de leite." "Não, claro que não, meu caro", concordou o judeu. "O roubo de 3 potes de estanho é sem dúvida qualquer coisa de formidável, mas o da bilha de leite é obra de um gênio. Não é mal para um principiante", confirmou Bolter complacente. "Os potes tirei-os de um escaparate em ferro que estava colocado no lado de fora de uma loja, e como a bilha de leite estava no degrau de uma porta em frente a uma taberna, tirei-a antes que apanhasse alguma constipação." "Ah, ah, ah!" O judeu fingiu rir às gargalhadas e Bolter, depois de fazer o mesmo, mordeu a sua primeira fatia de pão, e mal esta acabou, ocupou-se da segunda. "Preciso de si, Bolter", disse Fagin, apoiando-se na mesa, "para um golpe que necessita de muita prudência. Diga, mas não me meta em alguma coisa perigosa, nem me mande outra vez para uma esquadra da polícia. Previno-o que esse não é o meu gênero. Não conte comigo." "Não corre o mínimo risco, meu caro", retorquiu o judeu. "Trata-se de seguir uma mulher e espiar os seus movimentos. Essa é bem a minha especialidade", disse Bolter. "Na escola fui um bom fingido. O que devo espiar? Só me tem que dizer aonde ela vai, com quem fala, o que faz."
Lembrar-se do nome da rua se for uma rua ou da casa se for uma casa e dar-me enfim todas as informações que puder recolher. Quanto ganho com esse trabalho? Dou-lhe 1 libra esterlina, o que nunca dei por um trabalho que a mim não me traz qualquer lucro. Quem é essa mulher? Perguntou Noé. Uma das nossas, respondeu o judeu. Estou a perceber, disse Bolter franzindo o nariz. Suspeita dela, hein? Ela travou novos conhecimentos, meu caro, replicou o judeu, e preciso de saber de quem se trata. Estou a ver, disse Noé, apenas para ter o prazer de os conhecer a fim de saber se são pessoas respeitáveis, hein? Sou a pessoa indicada. Sabia que lhe ia agradar, exclamou Fagem. Sem dúvida, disse Noé. Onde está ela, onde e quando a devo seguir? Dir-lhe-ei tudo isso, meu caro, dá-la-ei a conhecer quando o momento chegar. Esteja preparado. O resto é comigo. Nessa noite e durante o dia seguinte, o espião vestido com as roupas de carroceiro manteve-se preparado para partir a sinal de Fagem. Assim se passaram 6 noites. 6 malfadadas noites em que o judeu entrava desapontado, dando a entender em poucas palavras que o momento ainda não chegará. Na noite do 7º dia voltou para casa mais cedo do que nos dias antecedentes e na sua cara brilhava uma expressão de satisfação. Ela sai esta noite, disse Fagem, e é para ir ver os seus novos amigos, tenho a certeza. Esteve sozinha durante todo o dia e a pessoa que ela teme só voltará a casa ao amanhecer. Partamos, o momento chegou. Noé levantou-se sem dizer uma única palavra, pois a grande alegria que o judeu sentia tinha se lhe comunicado. Saíram apressadamente e depois de percorrerem um labirinto de ruas pararam finalmente diante de uma taberna. Eram 11h15 e a porta estava fechada. O judeu assobiou ligeiramente e a porta rodou sobre os gonzos. Ousando apenas sussurrar, mas substituindo as palavras por sinais, Fagem e o rapaz que lhes tinha aberto a porta mostraram a Noé a fresta de vidro e fizeram-lhe sinal para subir e ver a pessoa que estava na sala vizinha. É esta a mulher em questão? Perguntou este em voz baixa. O judeu fez um sinal afirmativo com a cabeça. O espião olhou para o judeu e depois apressou-se a descer porque a rapariga preparava-se para sair. Na rua viu-a afastar-se. Manteve-se à distância no passeio oposto, pois ela parecia desconfiada e voltava-se frequentemente. Seguiu-a assim durante muito tempo. Capítulo 44. Oavam as 11h03 nos relógios de várias igrejas quando 2 pessoas apareceram na entrada da Ponte de Londres. A primeira, que era mulher, caminhava num passo vivo e olhava ansiosamente à sua volta como se procurasse alguém. A outra, que era um homem, seguia a alguma distância escondido na sombra e regulava o seu passo pelo da mulher, parando quando ela parava e avançando rapidamente junto ao parapeito quando ela recomeçava a andar. A noite estava escura. O céu estivera coberto de nuvens durante todo o dia e àquela hora, sobretudo naquele local, quase não havia transeuntes. Uma bruma espessa cobria as águas do rio e dava uma claridade tênue às luzes avermelhadas das lanternas das barcaças. Soou a meia-noite. Ainda ecoava a 12ª badalada quando uma jovem e um senhor de cabelos brancos, depois de descerem de uma carruagem e de mandarem embora o cocheiro, se dirigiram para a ponte. Mal tinham dado alguns passos quando Nancy caminhou ao seu encontro. Andavam como pessoas com pouca esperança de encontrar a pessoa que procuravam quando se encontraram frente a frente com a rapariga. Pararam soltando um grito de surpresa que logo reprimiram porque um homem vestido de camponês passou rapidamente por eles nesse mesmo momento. Por aqui, disse Nancy. Tenho medo de lhes falar aqui. Sigam-me por esta escada. Enquanto dizia estas palavras, o camponês voltou a cabeça e perguntou bruscamente com que direito ocupavam todo o passeio e seguiu o seu caminho. A escada de que Nancy falava ficava na extremidade da ponte sobre a margem direita. Esta escada, que faz parte da ponte, compõe-se de 3 lances. No segundo patamar, o muro da esquerda termina numa pilastra de frente para o Tâmisa. Chegado a este segundo patamar, o camponês olhou em volta. Vendo que não havia outro local para se esconder e que, por estar a maré baixa, dispunha de bastante espaço, aninhou-se a um lado com as costas rente à pilastra e esperou os nossos 3 amigos, quase certo de que não desceriam mais para baixo e que, mesmo que não conseguisse ouvir a sua conversa, poderia pelo menos segui-los com toda a segurança. Estava quase decidido a sair do esconderijo e voltar a subir quando ouviu o ruído de passos sobre a pedra. Logo depois chegou-lhe aos ouvidos o som de vozes de várias pessoas.
Colou-se à parede e, sustendo a respiração, escutou com atenção. Parece-me que já fomos suficientemente longe, disse o homem. Não deixarei que esta rapariga desça mais um único degrau. Muito pouca gente teria a confiança em si suficiente para vir até aqui. Mas como está a ver, sou uma pessoa complacente. Chama isso ser complacente? Francamente, retorquiu Nancy. Você é mesmo curioso. Complacente. Diga-me, continuou o cavalheiro num tom mais doce, por que razão nos trouxe a este local tão estranho? Por que não lá em cima onde se vê e há transeuntes em vez deste buraco horroroso? Já lhe disse que não lhes quero falar lá em cima, replicou a rapariga estremecendo involuntariamente. Não sei o que tenho, mas sinto tanto medo esta noite que mal me aguento em pé. Estive todo o dia atormentada com ideias de mortes e mortalhas ensanguentadas. Quis distrair-me a ler e acabei por ver as mesmas coisas no livro. Isso é tudo imaginação, disse o cavalheiro. Não veio aqui no domingo passado? Não pude vir, respondeu a rapariga. Fui retida pela força. Por quem? Pelo homem de quem falei à menina. Espero que não suspeitem de que falou com alguém sobre este assunto. Não, respondeu a rapariga abanando a cabeça. Não me é fácil deixá-lo sem que ele saiba por quê. Não teria ido falar com a menina se para o fazer dormir não tivesse misturado um pouco de laudano no remédio que lhe dei. Ele ainda dormia quando voltou para casa? Perguntou o cavalheiro. Sim, respondeu a rapariga, e nem ele nem ninguém tem a mínima suspeita. Muito bem, disse o cavalheiro. Agora ouça-me. Estou pronta a ouvi-lo. Esta menina que está aqui, disse o cavalheiro, comunicou-me assim como a alguns amigos com cuja discrição se pode contar o que você lhe disse há cerca de 15 dias. Para lhe provar que confio em si, digo-lhe abertamente que nos propomos a extorquir o segredo a esse Monks qualquer que ele seja e que para isso utilizaremos se for necessário o medo, que ele tenha certas coisas. Mas se não o conseguirmos será preciso que nos entregue o judeu. Fagem! Exclamou Nancy recuando alguns passos. Precisamente, continuou o cavalheiro. É preciso que nos entregue esse homem. Não conte com isso, retorquiu a rapariga. Por muito mal que ele me tenha feito, nunca farei o que me pede. Você parece decidida, comentou o cavalheiro. Nunca, insistiu Nancy. Diga-me por quê. Por uma boa razão, respondeu ela com firmeza. Por uma única razão que a menina conhece e pela qual se colocará ao meu lado, tenho a certeza, porque me deu a sua palavra de honra. É que entregá-lo seria entregar também Bill, a quem certamente denunciará, e se a sua conduta é má, a minha não é mais isenta de reprovação. Então, replicou o cavalheiro como se tivesse conseguido o que pretendera, entregue-me Monks e deixe-o por nossa conta. E se ele denuncia os outros? Perguntou Nancy. Prometo-lhe que no caso de lhe conseguirmos arrancar a verdade ficaremos por aí. Pode haver na história do pequeno Oliver particularidades que não sejam convenientes dar ao conhecimento público. Desde que, como lhe disse, saibamos a verdade, não exigiremos mais nada. Os seus amigos não correrão qualquer perigo. E se ele não quiser confessar a verdade? Nesse caso, respondeu o cavalheiro, o judeu não será levado a comparecer diante da justiça sem o seu consentimento. A menina também se compromete a dar-me a sua palavra de honra? Dou-lhe, replicou Rose. Pode contar comigo. Monks nunca saberá quem os informou do que sabem? Perguntou a rapariga após um momento de silêncio. Nunca, assegurou o cavalheiro. Proceder-se-á de modo a que não tenha mais leve suspeita. Desde muito nova que vivo entre mentirosos e por consequência a mentira tornou-se-me familiar, disse Nancy depois de um breve silêncio. Confio na vossa palavra. Após ter sido tranquilizada por Rose e pelo cavalheiro, ela começou numa voz tão baixa que o espião mal conseguia ouvir por dar a morada da taberna desde onde tinha sido seguida nessa noite. Depois de lhes explicar pormenorizadamente a localização da taberna, assim como do local donde, sem chamar a atenção, melhor se podia vigiá-la, disse-lhes as horas da noite e os dias em que Monks costumava frequentar a taberna e pareceu refletir por instantes como para se relembrar melhor dos traços do homem em questão e ser mais capaz de o descrever. É alto, disse ela, bastante forte, mas não gordo. Quem o vê andar julga que ele vai fazer qualquer coisa errada, pois está constantemente a olhar para um lado e para o outro. Tem os olhos tão encovados que só por isso o poderiam reconhecer. É moreno de pele e, se bem que não tenha mais de 28 anos, as suas feições são vincadas.
Normalmente tem os lábios marcados pelos dentes, pois está sujeito a terríveis convulsões e chega a morder as próprias mãos até fazer sangue. Por que estremeceu? Perguntou a rapariga, calando-se bruscamente. O cavalheiro apressou-se a responder que não se apercebera de ter estremecido e pediu-lhe que continuasse. Soube isto pelas pessoas da casa de que lhes falei, continuou a rapariga, pois só o vi por 2 vezes e coberto com uma grande capa. Creio que é tudo o que lhes posso dizer. A propósito, espere. Quando volta a cabeça, pode-se ver no pescoço um pouco acima do local da gravata uma grande marca vermelha, como se fosse uma queimadura. Exclamou o cavalheiro. Então conhece-o? Perguntou a rapariga. Rose soltou um pequeno grito de surpresa e durante algum tempo os 3 mantiveram-se silenciosos. Julgo conhecê-lo, respondeu o cavalheiro. Pelo menos tenho a certeza de que o reconhecerei graças à descrição que me fez. Depois de dizer estas palavras com um ar de indiferença, deu alguns passos na direção do espião e murmurou entre dentes: não pode ser outro. Prestou-nos um grande serviço, menina, continuou ele, e agradeço-lhe. Que posso fazer por si? Nada, replicou Nancy. Não persista nessa recusa, vamos, pense um pouco, insistiu o cavalheiro num tom de doçura e bondade que atingiria o coração mais duro e insensível. Não nada, senhor, garanto-lhe, respondeu a rapariga chorando. Não há nada que possa fazer para mudar a minha sorte. Ela vai se deixar persuadir, exclamou Rose. Vai se render, tenho a certeza. Ela hesita. Receio que não, minha querida menina, disse o cavalheiro. Não, senhor, retornou Nancy após um momento de reflexão. Estou condenada à minha existência. Detesto-a, é verdade, mas não a posso deixar. Adeus. Talvez tenha sido seguida. Vão-se embora primeiro. Se pensam que lhes prestei um serviço, tudo o que lhes peço em troca é que se vão embora agora mesmo e me deixem sozinha. É inútil continuar a insistir, disse o cavalheiro com um suspiro. Talvez estejamos de facto a comprometer a sua segurança se ficarmos mais tempo. Sim, sim, insistiu a rapariga. Tem razão. Como poderá então terminar a miserável existência desta pobre rapariga? Exclamou Rose. Como? Disse Nancy. Olhe para sua frente. Olhe para a água que corre sob os seus pés. Quantas vezes ouviu falar em pobres infelizes como eu que nela se precipitam fartas da vida? Não diga isso, suplico-lhe, disse Rose soluçando. Nunca mais o ouvirá, boa menina, retorquiu Nancy. Deus não permitirá que tais horrores cheguem aos seus ouvidos. Boa noite. Adeus. O cavalheiro voltou-se disposto a partir. Tome esta bolsa, exclamou Rose. Guarde-a por amor a mim para que tenha alguns recursos nas suas provações. Não, não, retorquiu Nancy. O dinheiro não me tenta. Não foi isso que me levou a assim proceder, acredite. No entanto, dê-me qualquer coisa que traga consigo. Gostaria de ter alguma coisa sua. Não, não, um anel não. As suas luvas ou o seu lenço. Obrigada, obrigada. Deus a abençoe. Adeus. A extrema agitação em que se encontrava a rapariga e o medo que sentia em ser maltratada quando regressasse no caso de vir a ser descoberta pareceram determinar o cavalheiro a partir como ela desejava. Rose e o seu companheiro chegaram à ponte e pararam por instantes no último degrau da escada. Rose Maylie quis esperar mais algum tempo, mas o cavalheiro pegou-lhe num braço e levou-a consigo. No momento em que desapareceram, Nancy deixou-se cair sobre um degrau e deu livre curso às suas lágrimas. Depois levantou-se cambaleante e subiu as escadas até a rua. O espião, estupefacto, esperou um momento. Em seguida subiu também furtivamente. Chegado ao cimo, lançou alguns olhares inquietos para se certificar de que estava só e, começando a correr, dirigiu-se para a casa de Fagin. Capítulo 45. Faltavam cerca de 2 horas para a alvorada. O judeu mantinha-se acordado no seu covil como se esperasse alguém com grande impaciência. Perto dele, num colchão estendido no soalho, Noé Claypole dormia profundamente. Fagin permaneceu nesta vigília até que soaram na rua os passos de alguém que julgou reconhecer. Finalmente, murmurou ele. Nesse momento alguém tocou a campainha. Trepou as escadas a 4 e 4 e voltou logo depois acompanhado por Sikes, que trazia um embrulho debaixo do braço. Tome, disse este, tire daí tudo o que puder. Bem me custou obtê-lo. Já cá devia estar há 2 horas. Fagin pegou no embrulho, colocou-o num armário, o qual fechou a chave, voltou a sentar-se no seu lugar sem dizer uma palavra e olhou fixamente para o bandido.
Os seus lábios tremiam tanto, o seu rosto estava tão transtornado pelas diferentes emoções que o atormentavam que Sikes recuou involuntariamente. O que há agora? Exclamou Sikes. Por que me olha dessa maneira? O judeu levantou uma mão e agitou os dedos com um ar misterioso. Maldição! Disse Sikes, levando rapidamente a mão ao bolso de lado. O homem endoideceu. Tenho que ter cuidado. Não, disse Fagin, recuperando por fim o uso da fala. Não há perigo, Bill. Não é assim que eu quero. Não tenho nada a censurar-lhe. Ah, ainda bem. Replicou Sikes, olhando diretamente nos olhos e guardando ostensivamente a pistola noutro bolso. Ainda bem para um dos dois. O que lhe tenho a dizer, Bill? Disse o judeu, aproximando a sua cadeira do bandido. Ainda lhe causará um maior efeito do que a mim. Duvido, retorquiu Sikes incrédulo. Fale depressa ou Nancy vai pensar que me perdi. Perdido! Exclamou Fagin. Isso não a surpreenderia. Ela trabalhou bastante para sua perda. Sikes, surpreendido, tentava ler nos olhos do velho, mas não conseguindo adivinhar o significado deste enigma, agarrou-o pelo colete e abanou com toda a sua força. Fale, ordenou ele. Abra a boca e explique-se claramente, percebe, velho velhaco? O que quer dizer sobre Nancy? Suponha, disse Fagin, que este rapaz que está ali deitado. E depois? Exclamou ele, voltando à sua atitude inicial. Suponha que este rapaz, continuou o judeu, nos acabava de atraiçoar, que nos vendia a todos, que fala com pessoas que estão interessadas em nos conhecer, que lhes dá os nossos sinais até ao mais ínfimo pormenor e que lhes indica o local onde facilmente nos poderão agarrar. O que faria você? O que faria? Exclamou Sikes com uma imprecação terrível. O que faria? Se ainda fosse vivo quando eu voltasse, rachava-lhe o crânio com o tacão da minha bota. E se fosse eu? Perguntou o judeu. Eu que sei tanta coisa e que poderia arrastar tantos comigo? Não sei, respondeu Sikes, rangendo os dentes e empalidecendo de cólera só de pensar nessa hipótese. Faria qualquer coisa na prisão, que faria, porém me aferros, tenho a certeza. Se fosse julgado ao mesmo tempo que você diria sozinho mais coisas contra si do que todas as testemunhas de acusação juntas e far-lhe-ia saltar os miolos à frente de toda a gente. Sabe bem que não me faltariam a força nem a coragem, murmurou o bandido, brandindo o punho como se fosse realmente começar a ação. Sinceramente? Perguntou o judeu. Tão verdade como estar agora aqui, retorquiu o bandido. Experimente. Se fosse Charlotte, ou o matreiro, ou Betsy, ou então, quem quer que fosse, replicou Sikes impaciente. Tratava dele da mesma maneira. Fagin olhou de novo fixamente para o bandido e, fazendo-lhe sinal para se manter calado, inclinou-se sobre o colchão onde Noé repousava e sacudiu-o por um braço para o acordar. Bolter, pobre rapaz, disse o judeu com ênfase. Está cansado, Bill está exausto por ter seguido a rapariga durante tanto tempo. O que quer isso dizer? Perguntou Sikes. O judeu não respondeu, mas inclinando-se mais uma vez para Noé, puxou-o por um braço e conseguiu fazê-lo sentar-se. Repita a história mais uma vez para ele ouvir, disse o judeu apontando para Sikes. Mais uma vez, Bolter, só mais uma vez, meu rapaz. Quer que lhe repita o quê? Perguntou Noé de mau humor. O que sabe sobre Nancy? Disse o judeu, agarrando Sikes pelo pulso como se receasse que ele saísse antes de ouvir tudo. Seguiu-a, não é verdade? Sim. Até a ponte de Londres? Precisamente. Onde ela se encontrou com duas pessoas. Sim. Um cavalheiro e uma rapariga com quem ela já se encontrara anteriormente e por sua iniciativa. Pediram-lhe para lhes denunciar todos os seus companheiros e Monks em primeiro lugar o que ela fez, para lhes dar a sua descrição o que ela fez. Para lhes dar o nome e o local da taberna que nós frequentamos habitualmente e onde nos reunimos, assim como o local donde se pode observar muito discretamente o que ela fez. Perguntaram-lhe os dias e as horas em que nos costumamos reunir e ela disse-lhes. Foi isto que ela fez. Não foi preciso usar ameaças para obrigar a contar tudo isto. Ela disse-lhes de sua livre vontade, não é verdade? Gritou o judeu, quase louco de cólera. É verdade, respondeu Noé, coçando a cabeça. Foi isso que se passou. O que é que eles disseram a respeito do domingo passado? Perguntou o judeu. A respeito do domingo passado? Repetiu Noé, tentando recordar-se. Parece-me que já lhe contei. Isso não interessa. Diga mais uma vez. Exclamou Fagin, apertando com mais força o pulso de Sikes e agitando a outra mão no ar enquanto escumava pela boca.
Perguntaram-lhe, disse Noé, que à medida que ia acordando parecia compreender quem era Six. Perguntaram-lhe por que não tinha ido no domingo anterior como prometera. Ela respondeu que lhe tinha sido impossível. Por quê? Interrompeu o judeu com um ar triunfante. Diga-lhe qual foi a razão. Porque o Bill não a quis deixar sair e a reteve pela força. E como o cavalheiro não pareceu conhecer este Bill, ela acrescentou que era o homem de quem falará a rapariga na vez anterior. Que mais disse ela a respeito de Bill? Gritou o judeu. O que acrescentou ela a propósito do homem de quem falará a rapariga anteriormente? Disse que não podia sair facilmente, que ele queria saber onde ela ia e que da primeira vez que ela se encontrara com a rapariga. Não pude deixar de rir quando ela o disse. Tinha-lhe posto lá o dano no remédio que lhe dera antes de sair. Maldição! Gritou Six, libertando-se da mão do judeu. Deixem-me sair. Empurrou o velho, lançou-se para fora do quarto e precipitou-se pelas escadas como um louco. Bill! Bill! Gritou o judeu correndo atrás dele. Uma palavra. Só uma palavra. Essa palavra não teria sido pronunciada se o bandido, que não conseguia abrir a porta apesar dos palavrões horríveis que proferia, não tivesse dado tempo ao judeu de o apanhar ofegante. Abra-me esta porta, disse Six. Não me venha com o seu palavreado, que não estou com paciência para o ouvir. Deixe-me sair, não me diga nada, será o melhor, garanto-lhe. Um momento, só um momento, disse o judeu pousando a mão sobre a fechadura. Não seja demasiado. Demasiado quê? Retorquiu o outro. Não seja demasiado violento, Bill, pediu o judeu suplicante. Por causa dos riscos. Seja mais calmo, Bill. Já era suficientemente dia para que pudessem ver na cara um do outro o que lhes ia na alma. Trocaram um olhar. Os seus olhos cintilavam. Não se podiam enganar quanto aos sentimentos que nutriam um pelo outro. Queria dizer-lhe, disse Fagin, percebendo que seria inútil fingir que não fosse demasiado violento para sua própria segurança. Não se vá comprometer. Seja prudente. O judeu deu 2 voltas à chave na fechadura. Six, como resposta, abriu a porta e saiu rapidamente. Sem se dar tempo para refletir, sem voltar a cabeça, sem olhar para a esquerda nem para a direita ou para cima, com os olhos fixos para a frente, caminhou em passadas largas. Cheio de pensamentos cruéis e com um terrível projeto na cabeça, caminhou até chegar diante da porta da sua casa. Entrou sem fazer barulho, subiu cautelosamente as escadas, abriu a porta do quarto com a mesma precaução, fechou-a e encostou-lhe uma mesa. Depois aproximou-se da cama e afastou os cortinados. Nancy, que estava deitada meio vestida, acordou em sobressalto. És tu, Bill? Disse ela, satisfeita por o ver de regresso. Sim, sou eu, respondeu o bandido. Levanta-te. Havia uma vela acesa à espera de Six. Este tirou-a do candelabro e deitou-a na chaminé. A rapariga, ao ver que o dia já despontara, levantou-se para afastar os cortinados da janela. Não é preciso, disse Six, colocando um braço à sua frente para impedir de o fazer. Tenho luz suficiente para o que vou fazer. Bill, exclamou Nancy numa voz abafada pelo medo. Por que me olhas assim? Com os olhos esbugalhados, a respiração rápida e as narinas muito abertas, o bandido observou-a por instantes em silêncio. Depois, agarrando-a pela cabeça e pelo pescoço, arrastou-a para o meio do quarto e tapou-lhe a boca com uma mão após olhar de soslaio para a porta. Bill, Bill, exclamou a rapariga, debatendo-se com toda a força que lhe dava o medo à morte. Não farei barulho, não gritarei, prometo. Ouve-me, fala-me, diz-me o que fiz. Tu sabes bem o que fizeste, velhaca. Sabes bem o que fizeste, foste seguida esta noite. Todas as tuas palavras foram ouvidas. Poupa minha vida como eu poupei a tua, suplico-te em nome do céu, poupa-me a vida, exclamou Nancy, agarrando-se a ele. Bill, meu querido Bill, não terás coragem de me matar. Pensa em tudo que esta noite recusei por ti. Pensa um pouco e poupa-te este crime. Não te largarei. Não podes fazer-me largar-te. Por amor de Deus, pensa antes de verter o meu sangue. Sou eu que te peço. Eu que tanto te amo. Sempre te fui fiel, Bill, apesar dos teus erros, apesar das pancadas que me deste, fui-te fiel. O bandido debateu-se violentamente para obrigar a largá-lo, mas os braços da rapariga estavam de tal modo enlaçados nos seus que não o conseguiu. Bill, disse Nancy, procurando encostar a cabeça ao peito do bandido. O senhor idoso e a boa menina ofereceram-me esta noite um refúgio em qualquer país estrangeiro onde poderia acabar os meus dias em paz.
Deixa-me vê-los mais uma vez e suplicar-lhes-ei de joelhos que te concedam o mesmo favor. E se aceitarem, como não duvido, deixaremos este horrível local e iremos viver sossegados, onde tentaremos esquecer esta vida horrorosa que temos levado. Nunca é demasiado tarde para nos arrependermos. Disseram-mo eles, e agora compreendo que tem razão. Mas é preciso tempo. Bill, mais um pouco de tempo. Sikes, tendo conseguido finalmente desembaraçar-se, pegou na pistola. A ideia de que seria descoberto e preso no local do crime se apertasse o gatilho luziu no seu cérebro como um clarão e desfechou 2 ou 3 golpes com a coronha no rosto suplicante da rapariga. Ela primeiro cambaleou e em seguida caiu quase cega pelo sangue que lhe jorrava de um enorme buraco que ele lhe fizera na testa. Mas conseguindo erguer-se nos joelhos, tirou do seio um lenço branco de Rose Miley e ergueu-o nas suas mãos juntas tão alto quanto as suas forças lhe permitiram e murmurou uma breve oração para implorar a piedade do Senhor. Era um espetáculo horroroso. O assassino recuou até a parede, cobrindo os olhos com uma das mãos. Depois, empunhando um enorme cacete, desfechou um golpe sobre o crânio da rapariga, que a estendeu a seus pés. Bateu repetidas vezes, enlouquecido pela cólera. A rapariga não se mexeu mais. Carne e sangue por todo lado. Ele acalmou-se, fez arder o seu cacete donde pendiam cabelos da vítima, escovou as suas roupas e saiu. Atravessou Londres, errou pelos campos, quis adormecer junto a um muro, mas os remorsos, sob a forma de imagens intoleráveis, já o torturavam. Então decidiu voltar a Londres. Primeiro quis afogar o seu cão, que o seguirá e poderia facilitar a sua identificação. O cão, desconfiado, fugiu. Sikes bem lhe assobiou, mas o animal não voltou. Então o assassino pôs-se a caminho. Capítulo 46. O dia começava a tombar quando o Sr. Brownlow, descendo de uma carruagem, bateu brandamente à porta de sua casa. Mal a abriram, um homem robusto desceu também da viatura e colocou-se ao lado das escadas, enquanto que um outro da mesma estatura saltou lesto da boleia e colocou-se do lado oposto. A um sinal do Sr. Brownlow, fizeram sair da carruagem um terceiro indivíduo que introduziram na casa. Este indivíduo era Monks. Sem dizer uma palavra, os 3 subiram a escadaria e seguiram o Sr. Brownlow até uma pequena sala, à entrada da qual Monks, que avançava contrariado, parou bruscamente. Os 2 homens olharam para o Sr. Brownlow como que a perguntarem-lhe o que haviam de fazer. Ele sabe qual a alternativa, disse o Sr. Brownlow. Se hesitar ou tentar fugir, levem-no lá para fora e façam-no prender em meu nome. E com que direito o faz? Perguntou Monks. Por que me força, mancebo? Replicou o Sr. Brownlow, olhando fixamente para ele. Será suficientemente louco para fugir? Larguem-no. Continuou, dirigindo-se aos 2 homens. É livre de ir para onde quiser e nós de o seguir. Mas juro-lhe por tudo que há de mais sagrado que logo que ponha um pé na rua, falo-ei prender por falsário e ladrão. A minha decisão está tomada. Monks murmurou algumas palavras ininteligíveis e pareceu hesitante. Aconselho-o a decidir-se rapidamente, acrescentou o Sr. Brownlow. Uma só palavra da minha boca e a escolha estará perdida para sempre. Monks continuava a hesitar. Não direi mais nada, continuou o Sr. Brownlow. Não há outra solução? Perguntou Monks. Certamente que não. Monks, inquieto, olhou para o ancião. Mas ao ver a expressão de severidade e de determinação no seu rosto, deu alguns passos no interior da sala, encolhendo os ombros, e acabou por se sentar. Fechem a porta pelo lado de fora, ordenou o Sr. Brownlow aos 2 homens. Estes obedeceram e o Sr. Brownlow ficou sozinho com Monks. Fui amigo íntimo do seu pai, começou o Sr. Brownlow. Porque as esperanças da minha juventude me prendem a ele e a sua irmã, que morreu precisamente no dia em que eu casaria com ela, deixando-me sozinho neste mundo. Porque ainda criança se ajoelhou comigo junto do leito de morte desse anjo de doçura e de bondade que quis Deus retirar desta terra na flor dos seus anos. Porque desde esse momento dediquei ao seu pai uma amizade que durou até a sua morte, porque estas recordações do passado ainda me enchem o coração, por tudo isto estou disposto a tratá-lo com consideração para que o nome do seu pai não seja desonrado. E o que interessa o meu nome para o que me quer dizer? Assim não interessa sem dúvida, mancebo. Mas a mim interessa-me muito e muito me agrada que o tenha mudado. Tudo isso é muito bonito, disse Monks, mas aonde quer o senhor chegar?
Você tem um irmão, disse o Sr. Brownlow com calor, um irmão cujo nome pronunciado em voz baixa ao seu ouvido quando eu estava atrás de si na rua foi suficiente para que me seguisse embora o fizesse contrariado. Não tenho nenhum irmão, protestou Monks. Sabe bem que sou filho único. Ouça o que lhe tenho a dizer, continuou o Sr. Brownlow. Sei que é o único e indigno fruto de uma fatal união que o orgulho de família e um interesse sórdido forçaram o seu pai ainda jovem a contrair. Pouco me importam os seus epítetos, interrompeu Monks com um sorriso forçado. Reconhece o facto e é suficiente. Mas sei também os males causados por essa infeliz união. Sei como foi pesada para os dois cônjuges essa cadeia que tiveram de suportar. Sei que as frias formalidades da etiqueta foram substituídas pelas censuras que a indiferença deu lugar ao desdém, o desdém à aversão e a aversão ao ódio até que finalmente, não podendo suportar-se um ao outro, foram obrigados a separar-se. Muito bem. Separaram-se, disse Monks. O que prova isso? Após algum tempo de separação e quando a sua mãe, lançada no turbilhão da vida, contraiu uma doença que a levou ao túmulo, seu marido, que era pelo menos mais novo do que ela, 11 anos e que até então levará uma vida retirada, travou novos conhecimentos. Você já o sabe, tenho a certeza. Não, disse Monks. Não sei absolutamente nada. A sua atitude prova o contrário, retorquiu o Sr. Brownlow. Isto aconteceu pouco mais ou menos há 15 anos. Você deveria ter 10 ou 11 anos e o seu pai tinha apenas 30 porque, repito, ainda era um jovem quando o forçaram a casar. Precisarei de relembrar um acontecimento que, por respeito à memória do seu pai, não queria mencionar ou está disposto a poupar-me esses pormenores confessando-me a verdade? Como não sei nada, não tenho nada a dizer, respondeu Monks. Entre os novos conhecimentos do seu pai, continuou o Sr. Brownlow, havia um oficial da Marinha viúvo há 6 meses e que ficará com 2 crianças. 2 raparigas, uma bonita como um anjo que poderia ter 19 anos nessa altura e outra uma criança de 2 ou 3 anos. O que é que isso tem a ver comigo? Perguntou Monks. Esse oficial da Marinha, acrescentou o Sr. Brownlow sem parecer ligar a observação de Monks. Vivia numa casa na região de Inglaterra que o seu pai percorrera na época dos seus desgostos e aí o acolheu. O seu pai era um homem bonito e tinha um coração franco e generoso como a irmã. O oficial estimou e dedicou-lhe uma sincera amizade. Em breve o seu pai pediu como prova dessa afeição que lhe concedesse a mão da filha mais velha. O pedido veio de encontro aos desejos do oficial e o casamento fez-se. A sua história é das compridas, observou Monks visivelmente contrafeito. É uma narrativa de infelicidades, desgostos e misérias, mancebo. E estas histórias, como lhe chamou, são sempre longas. Enfim, um desses parentes por amor de quem o seu pai se tinha sacrificado morreu. E como se quisesse reparar o mal de que fora a causa, legou-lhe toda a sua fortuna, que era considerável. O seu pai foi para Roma, onde esse parente morrera sem deixar os seus negócios em ordem e aí adoeceu gravemente. O seu tutor, que recebeu a notícia em Paris, partiu imediatamente consigo para Roma. O seu pai morreu no dia da vossa chegada e o seu tutor destruiu o testamento no qual o seu pai deixava toda a fortuna. Nesta altura da história, Monks prestou mais atenção sem, no entanto, olhar para o Sr. Brownlow. Antes de embarcar e de passagem por Londres, continuou o Sr. Brownlow, veio falar comigo. Nunca soube disso, disse Monks. Sim, mancebo veio falar comigo e deixou-me, entre outras coisas, um retrato pintado por ele próprio, o retrato da sua jovem esposa, o qual não podia levar consigo. Parecia sinceramente desgostoso por a ter de deixar e confiou-me a intenção de converter todos os seus bens em dinheiro e depois de lhe deixar a si parte desse dinheiro deveria voltar em breve para procurar a sua jovem esposa. Infelizmente nunca mais o voltei a ver nem recebi qualquer carta sua. Quando soube da sua morte procurei encontrar a mulher do meu melhor amigo, mas cheguei demasiado tarde, pois os pais dela tinham abandonado o país 8 dias atrás. Depois de liquidarem as dívidas, tinham partido durante a noite. Para onde e por que ninguém me soube dizer. Monks pareceu sentir-se mais à vontade e assumiu uma expressão de triunfo. Logo que o seu irmão, continuou o Sr. Brownlow aproximando-se de Monks, pobre e oprimido, caiu nas minhas mãos, não direi por um grande acaso, mas por vontade da providência, e que o salvei do vício e do opróbrio. O quê? Exclamou Monks estremecendo. Sim, mancebo, eu próprio. Disse-lhe que acabaria por o interessar.
Vejo que o seu companheiro não lhe disse o nome de quem recolhera Oliver. Tinha certamente as suas razões para isso. Logo que essa pobre criança foi recebida por mim e depois do seu período de convalescença apercebi-me da sua espantosa semelhança com o retrato de que lhe falei. Não precisarei de lhe dizer que ele foi recapturado pelos seus cúmplices antes que eu pudesse saber a sua história. Por quê? Perguntou o outro. Porque você o sabe perfeitamente. Eu? É inútil negá-lo. Vou provar-lhe que ainda sei mais. Nada pode provar contra mim. Balbuciou Monks. Desafiou a fornecer provas contra mim. É o que vamos ver, retorquiu o Sr. Brownlow lançando a Monks um olhar perscrutador. Perdi então Oliver e tudo o que pude fazer para o encontrar foi inútil. Sabia que apenas você poderia resolver o mistério. E como você estava nas Índias onde se refugiara para se escapar à justiça, fiz a viagem até lá. Você voltará para Londres alguns meses atrás. Voltei também. Nenhum dos seus correspondentes soube dizer-me onde você morava. Ia e vinha, disseram-me eles, sem residir definitivamente num local certo, levando o mesmo gênero de vida de antes da sua ida para as Índias. Percorri as ruas de dia e de noite na esperança de o encontrar até que, como vê, o encontrei hoje. E aqui estou, disse Monks arrogante, levantando-se da cadeira. Finalmente o que me quer? Falou em fraude e em roubo, justificando-os com uma semelhança imaginária de um pequeno miserável com um retrato. Meu irmão. Nem sequer sabe se do segundo casamento do meu pai nasceu alguma criança. É verdade que o ignorei durante bastante tempo, redarguiu o Sr. Brownlow levantando-se também. Mas desde há 15 dias sei tudo. Você tem um irmão, não o ignora e antes, pelo contrário, conhece-o. Existiu um testamento que o seu tutor destruiu. Esse testamento era em favor da criança que deveria nascer do segundo casamento. Essa criança nasceu e a sua semelhança com o seu pai levou-o a reconhecê-lo quando o destino o pôs no seu caminho. Informou-se do local do seu nascimento e fez desaparecer as provas que poderiam demonstrar o seu parentesco. Posso mesmo lembrar-lhe as suas próprias palavras. Assim, as únicas coisas que poderiam provar a identidade desse rapaz estão no fundo do rio e a velha bruxa que as recebeu das mãos da mãe morreu há muito tempo e os seus ossos apodrecem no caixão. Filho indigno, miserável, mentiroso, você que convive com ladrões e assassinos e que tem encontros secretos com eles de noite e em locais obscuros, você cujas infames conjuras causaram a morte de alguém que lhe era 1000 vezes superior, você que desde a infância só deu desgostos ao seu infeliz pai e cujos excessos e vícios estão patentes na sua cara, a qual se pode ver e com razão como o espelho da sua alma. Você, Edward Leford, ainda ousa desafiar-me? Não, não, exclamou Monks aterrado com estas palavras. Conheço cada uma das palavras que foram ditas entre você e Fagem o judeu, disse o Sr. Brownlow. As sombras que você viu na parede recolheram e comunicaram-me os seus segredos. A visão da criança perseguida mudou o vício em coragem, direi mesmo em virtude. Um assassínio foi cometido, assassínio que você cometeu moralmente, se não realmente. Não, não, exclamou Monks. Não fui, eu juro. Ia informar-me sobre esse assunto quando o senhor me encontrou. Não sabia o motivo. Atribuía-o a outra coisa. O motivo foi a revelação de parte dos seus segredos, disse o Sr. Brownlow. Quer revelar o resto? Sim, sim. Confessar a verdade diante de testemunhas? Prometo. Ficar tranquilo até que eu recolha outras informações e ir comigo até onde for necessário? Se insiste nesse ponto, também concordo. Exijo mais do que isso, acrescentou o Sr. Brownlow. É preciso que entregue o legado ao seu irmão. Conhece as cláusulas do testamento, execute-as no que diz respeito ao pequeno Oliver e depois vá para onde quiser. Enquanto Monks passeava de um lado para o outro na sala refletindo nas condições terminantes que lhe eram expostas pelo Sr. Brownlow, o Sr. Losberne entrou na sala. Não conseguirá escapar, exclamou ele. Refere-se ao assassino? Perguntou o Sr. Brownlow. Sim, sim, respondeu o doutor. Viram o cão dele nas cercanias de um casebre aonde o dono costuma ir. Ou está lá dentro ou entrará durante a noite. A polícia está atenta. Falei aos homens que estão encarregues de o prenderem e eles asseguraram-me de que não escapará. O governo ofereceu uma recompensa de 100 libras para quem lhe deitar a mão. Eu darei mais 50, disse o Sr. Brownlow, e farei a oferta no próprio local se conseguir lá chegar. Onde está o Sr. Miley? Henry?
Desde que o soube aqui em segurança com o nosso amigo, respondeu o doutor, mandou selar o cavalo e foi juntar-se ao grupo de perseguidores. E o judeu? Perguntou o Sr. Brownlow. Ainda não tinha sido apanhado quando perguntei, respondeu o Sr. Losberne. Mas sê-lo-á em breve. Já se decidiu? Perguntou o Sr. Brownlow em voz baixa a Monks. Sim, respondeu este. Promete não me denunciar? Prometo. Fique aqui até que eu volte. O Sr. Brownlow saiu com o Sr. Losberne e fechou a porta da sala à chave. Qual foi o resultado da sua conversa? Perguntou o doutor. Tudo o que esperava e mesmo melhor, respondeu o Sr. Brownlow. Provei-lhe que não teria qualquer hipótese de salvação. Faça-me o favor de escrever a marcar uma reunião para depois de amanhã às 7 horas da noite. Chegaremos um pouco antes, mas necessitaremos de repousar assim como a menina Rose. Mas estou impaciente para vingar a infortunada Nancy. Onde estão a fazer as buscas? Vá à esquadra da polícia que ainda chega a tempo. Os dois amigos separaram-se ambos presos de uma grande agitação. Capítulo 47. Perto do local do rio Tamisa onde se encontra a igreja de Rotheritt existe o bairro mais sujo, mais estranho e mais extraordinário de todos os bairros de Londres desconhecido, mesmo de nome de grande parte dos habitantes da cidade. Na ilha de Jacob as casas não têm teto, as paredes estão em ruínas, as janelas desapareceram e as portas estão prestes a tombarem na rua. As chaminés são negras, mas delas não sai qualquer fumo. Os prédios não têm proprietários e são ocupados apenas por aqueles que têm coragem suficiente para lá viver e morrer. No andar superior de um destes pardieiros, 3 homens entreolhavam-se em silêncio. Um era Toby Crack, outro era Chitlin e o terceiro chamado Cags, um homem com cerca de 50 anos cujo rosto estava coberto de contusões e cicatrizes, era um forçado evadido. Far-me-ias um grande favor, meu caro, disse Toby dirigindo-se a Chitlin, se te fosses refugiar noutro sítio. Não era preciso vires comprometer-nos. Há muitos outros covis, apoiou Cags. Não esperava um acolhimento tão bom da vossa parte, replicou Chitlin desconcertado. Pensas que seja agradável para um rapaz como eu, respondeu Toby, que se tem isolado tanto quanto possível, que tem sabido conservar a sua casa sem levantar suspeitas, receber de imprevisto a visita de alguém que, se bem que seja agradável jogar as cartas com ele, está na tua posição? Sobretudo quando esse rapaz tem em casa um amigo que voltou de países longínquos, observou Cags. Quando é que Fagin foi preso? Perguntou Toby Crack. Foi apanhado às 2 da tarde enquanto almoçava, respondeu Chitlin. Charles e eu tivemos a sorte de nos escaparmos pela chaminé da cozinha. Quanto a Maurice Bolter, escondeu-se dentro de uma celha vazia, mas as pernas compridas traíram-no e também foi caçado. E Betsy? Pobre Betsy, disse Chitlin. Foi ver o cadáver e a comoção enlouqueceu-a. O que aconteceu a Charlotte? Perguntou Cags. Deve andar pelas redondezas esperando que anoiteça para vir cá ter, respondeu Chitlin. Não deve tardar. Não há outro sítio para onde ir. A polícia começou por prender todos os que estavam na Três Coxos. As sessões do tribunal já começaram, disse Cags. Se Bolter se tornar num denunciador e testemunhar contra Fagin, o que é provável tendo em conta o que já contou o desgraçado do velho judeu, será condenado por cumplicidade no assassínio e daqui a 6 dias dançará pendurado na forca. Se tivessem ouvido a multidão a gritar contra ele, disse Chitlin. Se não fosse a polícia, tinham-no feito em pedaços. Deitaram-no ao chão uma vez e tinham-no matado de certeza se a polícia não tivesse feito um cordão à sua volta. Ele pode dizer que escapou de boa. Enquanto de olhos baixos e ouvidos atentos os 3 pareciam absortos num sonho profundo, ouviu-se um ruído na escada e o cão de Sikes entrou na casa. Os homens olharam imediatamente para a janela, mas não viram ninguém. Desceram as escadas, ninguém, na rua ninguém. O que é que isto quer dizer? Disse Toby. Será que ele tenciona vir aqui? Espero bem que não. Se ele viesse para cá, teria vindo com o cão. Donde terá vindo o bicho? Perguntou Toby. Deve ter ido às outras guaridas, sem dúvida, mas como lá viu tanta gente desconhecida, dirigiu-se para aqui onde veio tantas vezes. Mas não percebo por que veio sozinho. Ter-se-á Sikes suicidado? Disse Chitlin. Toby abanou a cabeça em sinal de dúvida. Se isso tivesse acontecido, disse Cags, o cão tentaria levar-nos junto do corpo. Não o creio. Talvez se tenha passado para um país estrangeiro e abandonado o cão.
Todos acharam esta hipótese a mais viável e o cão aninhandose debaixo de uma cadeira adormeceu. Como já era noite, fecharam as portinholas das janelas e puseram uma vela sobre a mesa. Os acontecimentos dos 2 últimos dias tinham provocado tal impressão a estes homens que estremeciam ao mínimo ruído. Censuraram-se reciprocamente e falaram em voz baixa como se estivessem numa vigília fúnebre. Já estavam há algum tempo nesta situação quando alguém bateu à porta da rua. É o pequeno Charlotte, disse Cags. Bateram de novo, mas com mais força. Não é Charlotte. Ele nunca bate assim. Toby Crack apressou-se a ir espreitar a janela e voltou para junto dos companheiros, tremendo. A sua palidez dizia o suficiente. O cão levantou-se e correu para a porta. Temos que lhe abrir a porta, disse Toby pegando na vela. Não há outra solução? Não há outra solução. Temos que lhe abrir a porta, replicou Toby. Não nos deixe sem luz, disse Cags. Crack desceu as escadas para abrir a porta e voltou acompanhado por alguém que trazia a cabeça atada com um lenço. Tratava-se de Six. Apoiou a mão nas costas de uma cadeira. Depois, ao voltar, a cabeça estremeceu e foi se sentar numa cadeira encostada à parede. O seu rosto estava lívido, as faces cavadas e uma barba de 3 dias dava-lhe um aspecto ainda mais feroz. Como veio o cão parar aqui? Perguntou. Veio sozinho há 2 ou 3 horas. O jornal da tarde anuncia que Fagin foi preso, hein? É verdade? Diabos os levem a todos. Praguejou Six passando a mão pela testa. Não tem nada a dizer-me? Entreolharam-se embaraçados. Mas nenhum abriu a boca. Tu que és o patrão aqui, tencionas entregar-me ou deixas-me ficar até que se cansem de me procurar? Vamos, fala. Perguntou Six a Toby Crack. Podes ficar se pensas que estás em segurança, respondeu este. Six voltou a cabeça para a parede onde estava encostado e perguntou numa voz rouca, e ela, enterraram-na. Os outros contentaram-se em fazer um sinal negativo com a cabeça. Por que não a enterraram? Quem está a bater? Toby Crack fez-lhe sinal com a mão que nada havia a temer, foi abrir a porta e voltou acompanhado por Charlotte Bates. Assim que este se apercebeu do assassino, recuou horrorizado. Toby, disse ele, por que não me avisaste lá embaixo? Charlotte recuou 3 passos e pousou a mão sobre a fechadura da porta como se quisesse sair. Não me reconheces, Charlotte? Não se aproxime de mim, monstro! Exclamou Charlotte olhando para o assassino com uma expressão de terror. Six parou. Os seus olhos encontraram-se, mas o homem baixou imediatamente os seus. Ouçam o que lhes digo, exclamou Charlotte fechando os punhos e excitando-se cada vez mais à medida que falava. Não tenho medo dele. Se o vierem aqui procurar, eu próprio o denuncio. Faloei tão certo como estar aqui. Pode matar-me se quiser ou se tentar. Mas garanto-lhes que o denuncio à polícia se o vierem procurar aqui. Mesmo que ele seja queimado vivo. Assassino. Socorro. Socorro. Assassino. Matou Nancy. Ajudem-me. Ao dizer isto, precipitou-se sobre Six, que, aturdido pelos gritos de Charlotte e surpreendido pela força e pela coragem do rapaz, se deixou derrubar antes de pensar em se defender. No entanto, a luta era demasiado desigual para durar muito tempo. Já Six, tendo-se colocado por cima, tinha posto um joelho no peito do rapaz quando Crack, levantando-se bruscamente, se lançou sobre ele e, puxando-o por um braço, lhe apontou para a janela. Havia uma multidão em frente da porta da rua. Falavam em voz alta e o barulho dos passos e das vozes chegava até eles, aterrorizando-os. Alguém batia com força a porta da rua como se a quisessem arrombar. Socorro! Assassino! Gritou Charlotte. Abra em nome da lei! Gritou alguém do lado de fora. Arrombem a porta, repetia Charlotte. Eles não a abrem. Venham direitos ao quarto onde há luz. A porta e os batentes das janelas do andar inferior começaram a ceder às pancadas dos assaltantes e os gritos de alegria da multidão deram a Six a ideia precisa do perigo que corria. Tem algum sítio onde possa fechar este infernal possesso? Perguntou ele. Viu a porta de um pequeno compartimento, abriu-a e fechou o rapaz lá dentro. Agora, disse ele, a porta de baixo está bem fechada? A chave e com os ferrolhos, disse Toby. Os painéis são fortes? Reforçados com ferro. E os batentes das janelas? Também. Vão todos para o diabo! Gritou o bandido, levantando a vidraça da janela para invetivar a turba. Em resposta a este desafio, ouviram-se urros por entre a multidão enfurecida.
Uns gritavam aos da frente para pegarem fogo à casa, outros pediam aos polícias que disparassem sobre o assassino. Mas por entre os mais furiosos havia um homem a cavalo que, conseguindo furar pelo meio da multidão, gritou sob as janelas da casa: 20 guinéus a quem trouxer uma escada. Eles vão assaltar a casa! Exclamou o assassino olhando pela janela. Dê-me uma corda comprida para que possa descer para o fosso e fugir por aí. Toby apontou-lhe o local onde se encontrava esse gênero de objetos. O assassino, depois de escolher a corda mais forte e mais comprida, subiu para as águas furtadas. Todas as janelas das traseiras que davam para o fosso tinham sido muradas há muito tempo, com exceção de uma pequena abertura no compartimento onde Charlotte estava fechado. Por essa abertura, que não era suficientemente larga para passar a cabeça, Charlotte avisou incessantemente a multidão para vigiar as traseiras. De maneira que logo que o assassino apareceu na beira do telhado, um coro de vozes preveniu os que estavam em frente da casa, que se lançaram em direção ao fosso. Depois de barricar a porta do sótão, Sikes saltou para o telhado e caminhou sobre as telhas. Olhou para baixo, o fosso estava seco. 50 libras para quem o apanhar vivo! Gritou a voz de um homem de idade no meio da multidão. 50 libras para quem o apanhar vivo! Ficarei aqui até que venham buscar a recompensa. Reunindo todas as suas forças e estimulado pelo barulho que provinha do interior da casa, cuja porta acabará de ser arrombada, Sikes passou uma extremidade da corda em volta da chaminé e prendeu-a solidamente. Depois, com a ajuda das mãos e dos dentes, fez em menos de um segundo um nó corredio na outra extremidade. Deste modo poderia descer até alguns pés do chão e depois cortar a corda com a navalha que empunhava. No momento em que passava o nó corredio pela cabeça para o prender debaixo dos braços, e como o velho senhor que oferecerá 50 libras pela sua captura prevenisse os outros desta tentativa de fuga, Sikes olhou para trás de si e, cobrindo o rosto com as mãos, soltou um grito de terror. Aqueles olhos! Sempre aqueles olhos! Exclamou ele numa voz inumana. Cambaleou como que atingido por um raio, perdeu o equilíbrio e precipitou-se no vazio a uma altura de 35 pés, com o nó corredio em volta do pescoço. A corda esticou-se como a de um arco no momento em que a flecha é disparada. Houve uma sacudidela brusca, depois um movimento convulsivo do corpo, e o assassino ficou enforcado com a sua navalha na mão. A velha chaminé tremeu, mas resistiu. O cadáver do bandido balançava de encontro à parede. Charlotte, através da fresta, implorava à multidão que o libertasse. Um cão que até então não se mostrará começou a correr pela beira do telhado, soltando uivos aflitivos e, tomando balanço, quis saltar para os ombros do enforcado. Mas falhou o salto e caiu no fosso, quebrando o crânio contra uma pedra. Capítulo 48. 2 dias após os acontecimentos que relatamos num capítulo anterior, Oliver encontrava-se às 3 horas da tarde numa diligência em companhia da senhora Miley e Rose, a senhora Bedwin e o bom doutor, a caminho da sua terra natal. Numa outra diligência que seguia a alguma distância atrás iam o Sr. Brownlow e um indivíduo cujo nome ignoravam. À medida que se aproximavam da cidade, a agitação de Oliver aumentava. Finalmente desceram em frente da porta do melhor hotel. Foram recebidos pelo Sr. Greenwig, que os esperava e os abraçou calorosamente quando desceram da carruagem. Quando soavam as 9 horas da noite, o Sr. Losberne e o Sr. Greenwig entraram, seguidos pelo Sr. Brownlow e por um desconhecido, à vista do qual Oliver quase soltou um grito de surpresa, pois tinham-lhe dito que era seu irmão, e ele reconheceu-o como o mesmo indivíduo que encontrara ao sair da estalagem onde fora levar uma carta para a senhora Miley e que entrevira com Fagin a espreitá-lo pela janela do seu quarto. Despachemo-nos, disse o desconhecido. Este rapazinho é seu irmão, disse o Sr. Brownlow, indicando Oliver. É o segundo filho do meu melhor amigo Edwin Leeford, seu pai, e da jovem e infeliz Agnes Fleming. Sim, respondeu Monks, é o fruto do seu segundo casamento. Quando meu pai adoeceu gravemente em Roma, fui para esta cidade com o meu tutor, mas o meu pai nunca o soube, porque quando chegamos já tinha perdido a consciência, e assim ficou, até a manhã do dia seguinte, quando morreu. Entre os seus papéis encontrava-se um sobrescrito, o qual estava datado do primeiro dia da sua doença e endereçado a si com a recomendação expressa de não ser expedido antes da sua morte. Esse sobrescrito continha uma carta para Agnes Fleming, assim como um testamento em seu favor. Que dizia essa carta?
Perguntou o Sr. Brownlow. Mencionava apenas o seu desejo que Deus protegesse a sua jovem esposa, respondeu Monks, e a criança que em breve ela daria ao mundo. Quanto ao testamento, disse o Sr. Brownlow, eu encarrego-me de dizer o seu teor. Fora escrito no mesmo espírito que a carta. O seu pai queixava-se dos desgostos que você lhe causará. Deixava-lhe uma pensão vitalícia de 800 libras. O resto dos bens dele era dividido em 2 partes iguais. Uma para Agnes Fleming e a outra para a criança que ela deveria dar à luz no caso de ela nascer e viver até a maioridade. Se fosse uma rapariga beneficiária da sua parte sem quaisquer condições, mas se fosse um rapaz só receberia a herança desde que durante a menoridade não desonrasse o seu nome com qualquer ato de cobardia ou felonia. Caso contrário, o dinheiro reverteria a seu favor. O meu tutor, disse Monks numa voz mais alta, fez o que qualquer homem no seu lugar faria, queimou o testamento. A carta nunca chegou ao destinatário, mas ele manteve-a em sua posse. Quando morreu, entregou-me tudo e jurei que faria a perda dessa criança se o acaso má pusesse no meu caminho. Quando vi a sua semelhança com o meu pai, fez-me adivinhar quem era. Já tinha começado a cumprir a minha promessa e teria acabado, se não fosse traído por uma miserável ladra. O medalhão e o anel? Perguntou o Sr. Brownlow a Monks. Comprei-o às pessoas de quem lhe falei, respondeu Monks. O Sr. Brownlow fez sinal ao Sr. Greenwig que saiu imediatamente e voltou acompanhado pelo casal Bumble. Os meus olhos não me enganam, exclamou o Sr. Bumble com uma alegria fingida. É o pequeno Oliver. Cale-se, velho tonto, disse a Sra. Bumble em voz baixa. É mais forte do que a Sra. Bumble. Criei-o com tantos cuidados, quando vejo rodeado por damas e cavalheiros da alta sociedade não deverei ficar extremamente surpreendido. Sempre dediquei tanta amizade a essa criança como se fosse meu avô, disse o Sr. Bumble procurando na cabeça uma correta comparação. Querido Oliver, vamos, interrompeu o Sr. Greenwig, tréguas ao sentimento. Farei o possível para me controlar, replicou o Sr. Bumble. Como passa, cavalheiro? Esta saudação amigável dirigia-se ao Sr. Brownlow que, aproximando-se do respeitável casal, lhes perguntou apontando para Monks. Conhecem este homem? Não, respondeu secamente a Sra. Bumble. O senhor também não o conhece sem dúvida? Perguntou o Sr. Brownlow a Bumble. Nunca o vi na minha vida, respondeu este. Nunca lhe venderam nada? Não, nunca, respondeu a mulher. Nem nunca tiveram em vossa posse um determinado medalhão nem um anel, não é verdade? Continuou o Sr. Brownlow. Certamente que não, retorquiu a matrona. O Sr. Brownlow fez um novo sinal ao Sr. Greenwig que saiu imediatamente e reapareceu logo depois acompanhado desta vez por 2 velhas meio paralíticas que o seguiram num passo cambaleante. Bem fechou a porta na noite em que a velha Sally morreu, disse uma das velhas levantando uma mão trêmula, mas nós ouvimos a conversa através das fendas. Nem nunca o suspeitou, acrescentou a outra velha. Espreitamos pelo buraco da fechadura e vimos-la tirar-lhe um papel da mão, disse a primeira, e seguimos-la quando foi ao penhorista. Quer que mande chamar o penhorista? Perguntou o Sr. Greenwig dirigindo-se para a porta. Não é necessário, respondeu a matrona. Visto que este homem, referia-se a Monks, foi suficientemente cobarde para confessar e que souberam tirar nabos da púcara destas velhas bruxas, não tenho mais nada para dizer. Não, confirmou o Sr. Brownlow. Pode-se ir embora. Espero, disse o Sr. Bumble olhando em redor com um ar lastimoso, espero que esta lamentável circunstância sem importância não me prive do meu cargo? Desengane-se, replicou o Sr. Brownlow. Será melhor convencer-se disso. Não tive nada a ver com isto, juro-lhe, disse o Sr. Bumble depois de verificar que a matrona já saíra da sala. Isso não serve de desculpa. Perante a lei é mais culpado do que a sua mulher porque ela é suposta de agir sob as suas ordens. Se a lei supõe coisas dessas, retorquiu o Sr. Bumble apertando com força o seu chapéu, a lei é uma ignorante. Se ela fosse casada pensaria de modo diferente. Depois de dizer estas palavras com ênfase, enfiou o chapéu na cabeça, meteu as mãos nas algibeiras e retirou-se. Menina, dê-me a sua mão, disse o Sr. Brownlow voltando-se para Rose. Não trema assim. Não tem nada a temer das poucas palavras que faltam dizer. Se relacionam comigo, pediu Rose, poupe-me de as ouvir hoje. Não sinto mais forças nem coragem. Dispõe de mais energias do que diz, tenho a certeza.
retorquiu o Sr. Brownlow tomando-lhe o braço. Conhece esta menina? Continuou ele dirigindo-se a Monks. Sim, respondeu este. Eu nunca o vi, disse Rose numa voz fraca. Eu via muitas vezes. Retorquiu Monks. O pai da infeliz Agnes tinha 2 filhas, continuou o Sr. Brownlow. O que sucedeu à mais nova? Quando o pai morreu sem deixar qualquer papel que desse a conhecer a identidade dos seus amigos, respondeu Monks. A mais nova, que ainda era uma criança, foi adotada por pessoas pobres da aldeia que a criaram como uma filha. Continue, disse o Sr. Brownlow fazendo sinal à Sra. Maylie para se aproximar. O senhor não conseguiu descobrir a morada dessa gente, prosseguiu Monks. Mas onde a amizade sussobra muitas vezes o ódio vence. Acabei por descobrir a criança depois de 1 ano de buscas. E o que fez? Esses bons aldeões eram pobres e esta ação humanitária ainda os empobreceu mais. O homem acabou por adoecer. Deixei-lhes a criança em troca de uma pequena quantia que não duraria muito tempo e prometendo-lhes uma muito maior a qual não tive a intenção de lhes dar. Como a miséria deles não era suficientemente grande a meu ver para os indispor contra a criança, contei-lhes que ela era filha de pais sem moralidade e que se não tivessem cuidado, e a não vigiassem constantemente, ela viria a ser como eles. Esta gente acreditou em tudo o que lhes disse e a criança levou uma miserável existência até que uma senhora viúva que vivia em Chertsey, tendo visto ocasionalmente a criança, teve pena dela e a adotou. O diabo devia estar contra mim, pois apesar de todos os meus esforços ela manteve-se em casa dessa senhora e foi feliz. Perdi-a de vista durante 2 ou 3 anos e só a voltei a ver há alguns meses. Está a vê-la neste momento? Sim, está apoiada no seu braço. Mas nem por isso é menos minha sobrinha, exclamou a Sra. Maylie abraçando a rapariga. Não é menos a minha querida menina. Não a queria perder nem por todos os tesouros da terra. A minha doce companhia, minha querida filha. A senhora sempre foi a minha única amiga, exclamou Rose passando os braços em redor do pescoço da Sra. Maylie. Foi para mim a melhor das amigas, a mais terna mãe. Tranquiliza-te, meu anjo, disse a Sra. Maylie abraçando-a ternamente. E lembra-te de que também há outros que te adoram. Oliver, o teu sobrinho. Rose, minha querida Rose, exclamou Oliver, sempre foi para mim uma irmã mais velha e prefiro considerá-la como uma irmã querida do que como tia. Ficaram sós durante muito tempo. Uma leve pancada na porta anunciou que alguém desejava entrar. Oliver correu a abri-la e cedeu o lugar a Henry Maylie. Sei tudo, disse este sentando-se junto da rapariga. Não foi o acaso que aqui me trouxe, continuou após um silêncio prolongado. Desde ontem tomei conhecimento de tudo o que lhe diz respeito. De certo não ignora que voltei para lhe lembrar a sua promessa? Um momento, disse Rose. Sabe realmente tudo? Sim, sei tudo. A sua família é honrada e nada tem a invejar a minha. Reflete longamente desde a última vez que nos falamos e estou decidido a não desejar o brilhante futuro com que sonhei. Não está aí a minha felicidade. Neste momento ofereço-lhe um lar e um coração. Descobri num dos mais belos condados de Inglaterra, entre alegres bosques e verdejantes pradarias, uma humilde casa. O meu sonho seria aí viver consigo, Rose, perto da igreja da aldeia que é a minha. Os outros convivas esperavam há muito tempo quando os amorosos entraram na sala de jantar. Tanto tempo que o Sr. Grenvig, pelo menos ele afirmou, a pensar em comer a sua própria cabeça. Oliver, que desaparecera, voltou pouco depois. O pobre rapaz vinha triste, acabará de saber que Dick, o seu amigo de infância, morrera. Capítulo 49. A sala do tribunal estava repleta de rostos humanos. O mínimo espaço, o mais ínfimo recanto, estava ocupado. No meio de toda essa gente estava ele, uma mão apoiada na balaustrada de madeira à sua frente, a outra na orelha e a cabeça inclinada para a frente a fim de melhor ouvir o auto de acusação que o presidente lia aos senhores jurados. De tempos a tempos pousava sobre eles olhares ávidos, tentando descobrir nos seus rostos um leve sintoma de piedade. Quando o rol de acusações acabou, olhou inquieto para o presidente. Um ligeiro rumor na sala fê-lo voltar a si. Voltou a cabeça e apercebeu-se de que os jurados tinham reunido para deliberar. Nesse momento a imagem da morte apresentou-se no seu espírito. De súbito um dos jurados dirigiu-se ao presidente. Era apenas para pedir licença para se retirarem. Observou-os atentamente a fim de adivinhar, se possível, para que lado penderia a maioria. Mas foi inútil. O guarda pousou-lhe uma mão no ombro.
Seguiu-o maquinalmente até a extremidade do banco dos réus para esperar o regresso dos jurados. Na galeria no cimo entre o público onde uns comiam e outros se abanavam, um jovem desenhava o retrato de Fagin. Repentinamente o silêncio restabeleceu-se e todos os olhares se fixaram na porta lateral por onde tinham saído os jurados. Ao reentrarem na sala passaram junto a ele. Mas de nada se conseguiu perceber nos seus rostos, estavam impassíveis. Silêncio absoluto. O réu é culpado. Na sala ressoaram por 3 vezes as aclamações do público. Os que estavam do lado de fora do tribunal responderam-lhes com gritos de alegria ao saber que o judeu seria enforcado na segunda-feira seguinte. Quando o barulho acalmou, perguntaram-lhe se tinha alguma revelação a fazer que o poupasse da pena de morte. Fagin retomara sua atitude atenta e olhava fixamente para o presidente. Mas foi preciso repetir-lhe a pergunta por 2 vezes antes que ele parecesse compreendê-la, e então murmurou entre dentes que era um pobre velho, um infeliz velho. Depois calou-se. Os juízes colocaram os seus barretes pretos. O prisioneiro manteve-se na mesma posição de boca aberta e pescoço estendido para a frente. Uma mulher na galeria soltou um grito agudo e o judeu voltou-se bruscamente como se sentisse incomodado com aquela interrupção. O presidente pronunciou a sentença e o acusado manteve-se imóvel como uma estátua. Conduziram-no através de uma sala onde outros presos esperavam a sua vez de serem julgados e outros que falavam com os amigos através da grade que dava para o pátio. Se bem que não estivesse lá ninguém para lhe falar, os presos recuaram a sua aproximação a fim de possibilitar aos que estavam do lado de fora a oportunidade de o verem. E eles gritaram-lhe, assobiaram-lhe e encheram-no de insultos. Em seguida foi encarcerado. Primeiro revistaram-no para se assegurarem de que não tinha com ele alguma coisa que o pudesse fazer se antecipar à justiça e fecharam-no na cela dos condenados à morte. Sentou-se num banco de pedra que servia simultaneamente de assento e de leito e, baixando os olhos para o chão, procurou reunir as suas ideias. Chegou gradualmente a esta terrível conclusão: condenado a ser pendurado pelo pescoço até que a morte sobrevenha. Era aquela fatal sentença: condenado a ser pendurado pelo pescoço até que a morte sobrevenha. Só lhe restava um dia de vida, pois o domingo já tinha chegado. Só quando a noite chegou se começou a perceber do horror da sua situação. Não que tivesse concebido primeiro a esperança de obter perdão, mas porque nunca imaginara que pudesse morrer tão depressa. Deitou-se no banco de pedra e tentou lembrar-se do passado. Como fora ferido pela populaça no dia em que tinha sido preso, tinha uma ligadura em volta da cabeça, os cabelos pendiam-lhe para a testa enrugada. A barba crescida estava suja de pó e de gordura, a tez lívida, os olhos brilhantes de febre, as faces cavadas metiam horror só de ver. 8, 9, 10 horas. Se não era uma partida que lhe estavam a fazer, e se aquelas 3 horas se tinham passado de facto tão depressa, onde estaria ele quando as 10 horas voltassem a bater? 11 horas. A meia-noite soou e a última badalada das 11 horas ainda lhe vibrava nos ouvidos. Tinham colocado barreiras de madeira pintadas de preto em volta do local da execução a fim de conter a afluência de espectadores que a curiosidade traria até ali quando o Sr. Brownlow, acompanhado por Oliver, se apresentou ao postigo da prisão. Depois de mostrar ao porteiro um passe de entrada assinado por um xerife, deixaram-nos entrar. "Este jovem vai consigo à cela do condenado?" perguntou o homem que os devia conduzir. "Não é um espetáculo aconselhável para crianças." "Sem dúvida, meu amigo tem muita razão", retorquiu o Sr. Brownlow, "mas a sua presença é indispensável." O homem conduziu-o sem dizer uma palavra. "É por aqui que ele vai passar", disse o carcereiro quando chegaram a um pátio onde vários carpinteiros colocavam barreiras. Depois passaram diversas portas de grades que lhes eram abertas pelo lado de dentro por outros guardas. Finalmente o carcereiro disse ao Sr. Brownlow para esperar um momento e bateu com um molho de chaves a uma porta de ferro. 2 guardas abriram-na, trocaram com ele algumas palavras em voz baixa e fizeram sinal aos visitantes para seguirem o carcereiro até ao interior da cela. O criminoso estava sentado no banco, balanceando-se de um lado para o outro como um animal preso numa ratoeira. Murmurava frases incoerentes onde se distinguia: "Bravo Charlotte. Oliver, um senhor." O carcereiro pegou na mão de Oliver, disse-lhe em voz baixa para não ter medo, olhou em silêncio para o judeu e depois chamou-o. "Fagin." "Aqui estou." "Sou eu", respondeu o judeu tomando a mesma posição atenta que assumirá no tribunal.
Sou um pobre velho, senhores jurados. Está aqui alguém que lhe quer falar, Fagem, continuou o carcereiro, pousando-lhe uma mão no ombro para o fazer sentar. Vamos, Fagem. Não é um homem? Não o serei por muito tempo. Respondeu o judeu, que ergueu a cabeça e olhou para o carcereiro com uma expressão de raiva e de medo. Nesse momento apercebeu-se de Oliver e do Sr. Brownlow. Recuou até a extremidade do banco e perguntou-lhes o que queriam. Vamos, Fagem, acalme-se, disse o carcereiro. Agora, cavalheiro, continuou ele dirigindo-se ao Sr. Brownlow, se tem alguma coisa a dizer-lhe, faça-o depressa, pois o seu estado agrava-se à medida que a hora se aproxima. Tem alguns papéis, perguntou o Sr. Brownlow, que lhe tenham sido entregues por uma questão de segurança por um certo Monks. Nada de mais falso, exclamou o judeu. Por amor de Deus, disse o Sr. Brownlow. Não diga isso agora que os seus últimos instantes se aproximam. Confesse onde estão. Sabe que Sikes morreu, que Monks confessou tudo e que não lhe resta nenhuma esperança. Diga-me onde estão esses papéis. Oliver, chamou o judeu fazendo-lhe um sinal com a mão. Vem aqui, quero te dizer uma coisa ao ouvido. Não tenho medo, disse Oliver em voz baixa e largou a mão do Sr. Brownlow. Os papéis em causa, disse Fagins puxando o rapaz para si, estão dentro de um saco de lona no fundo de um buraco feito por cima da chaminé no segundo andar. Tem uma coisa a dizer-te, meu amigo. Uma coisa importante. Sai, sai, continuou ele empurrando o rapaz para a porta e olhando assustado em redor. Diz que eu adormeci, que eles acreditam-te. Nunca conseguirei sair daqui se procederes assim. Anda, anda, isso mesmo. Havemos de conseguir. Primeiro essa porta. Se eu tremer ao passar em frente da forca, não ligues importância e continua a andar como se não fosse nada. Tem mais alguma coisa a perguntar-lhe? Disse o carcereiro, dirigindo-se ao Sr. Brownlow. Não, respondeu este. Se ao menos o pudéssemos chamar à realidade da sua situação. Não conte com isso, retorquiu o homem abanando a cabeça. Anda, anda, exclamou de novo o judeu. Calmamente, calmamente, um pouco mais depressa. Assim, muito bem. Os guardas separaram-no por fim de Oliver e repuseram-no no fundo da cela. Os nossos visitantes demoraram algum tempo a sair da prisão porque Oliver sentia o coração desfalecer depois desta cena terrível e o dia começava a aparecer quando franquearam a porta. Uma multidão já se juntara perto do local da execução. As janelas estavam repletas de gente que fumava e jogava as cartas para passar o tempo esperando a hora fatal. No centro da praça, um estrado negro, uma trave e uma corda. Capítulo 50. Os destinos daqueles que figuram nesta história estão praticamente definidos e pouco restará ao narrador para dizer. Menos de 3 meses depois, Rose Fleming e Henry Mailly casaram-se e tomaram posse da casa que Henry descrevera à sua noiva. A senhora Mailly foi viver com os seus filhos durante os seus últimos anos de vida para usufruir da felicidade mais pura que a velhice e a virtude podem conhecer. Testemunhar a felicidade daqueles que foram constantemente objeto dos seus ternos cuidados. Parece que após laboriosas pesquisas, ao dividirem igualmente entre Oliver e Monks os restos da imensa fortuna de que este se apossara sem a fazer prosperar, coube a cada um pouco mais de 3.000 libras. Monks, julgando conveniente manter o seu nome de empréstimo, retirou-se para um local afastado do novo mundo, levando consigo a parte da fortuna que o Sr. Brownlow lhe concederá, a qual dissipou rapidamente. Em breve voltou aos seus maus hábitos e recaiu nos antigos vícios. O Sr. Brownlow adotou Oliver como seu filho e foi viver com a sua governanta e, para grande satisfação do pequeno, para um local na vizinhança da casa dos recém-casados. Formaram assim uma pequena sociedade de verdadeiros amigos cuja felicidade foi tão perfeita quanto se poderia esperar. Pouco depois do casamento, o bom doutor voltou para Chertsey, onde, privado da companhia dos seus amigos, não tardou a aborrecer-se e a tornar-se rabugento, apesar de essa não ser sua disposição natural. Durante 2 ou 3 meses contentou-se a dar a entender que temia não ser o ar de Chertsey aconselhável para sua saúde. Depois, vendo que não se divertia como anteriormente, cedeu a sua clientela a um associado e alugou uma pequena casa na aldeia onde morava o seu jovem amigo. Antes de se ir instalar na sua nova casa, consolidaram uma sincera amizade com o Sr. Greenwig. Em consequência, recebe frequentemente a visita deste excêntrico senhor que nestas ocasiões faz jardinagem, pesca e faz trabalhos de carpintaria com uma atividade
inigualável, afirmando sempre que o seu método é infinitamente preferível aos dos outros. Noé Claypole, tendo obtido perdão por ter testemunhado contra o judeu, considerou que a sua profissão não era tão segura como ele desejava e decidiu-se a ganhar a vida de outro modo, sem, no entanto, ser sobrecarregado de trabalho. Ingressou nos quadros da polícia secreta, profissão na qual obteve um razoável êxito. Passeia habitualmente todos os domingos durante a hora da missa na companhia de Carlota, decentemente vestida. Esta desmaia em frente de um taberneiro caridoso. Noé pede 3 pences de aguardente para reanimar, denuncia o taberneiro no dia seguinte por ter infringido a lei ao abrir a taberna durante o período da missa e, em seguida, embolsa metade da multa. O casal Bumble, depois de privado dos seus empregos, foi reduzido gradualmente à mais horrorosa miséria. Acabaram por ser recebidos como indigentes no albergue de mendicidade que anteriormente tinham governado como déspotas. Quanto a Giles e a Britles, mantém-se nos seus postos. Charlotte Bates, horrorizado pelo crime de Sykes, refletiu seriamente sobre a sua conduta passada e, convencido de que é sempre preferível uma vida honrada, resolveu emendar-se e viver do seu trabalho. Na igreja da aldeia de Oliver, perto do altar, uma placa de mármore branco tem escrito este único nome: Agnes. Poderíamos continuar a falar sobre a felicidade de Oliver de Rose e de todos os seus benfeitores, e sobre a maneira como o Sr. Brownlow educou o seu filho adotivo. Mas será necessário? Fim do livro. Charles Dickens, de 1812 a 1870, é um dos mais reconhecidos romancistas ingleses. Influenciou muitos outros escritores e criou obras que se tornaram clássicos da literatura universal, como Um Conto de Duas Cidades e Um Conto de Natal. Os seus romances são considerados obras de crítica social a uma sociedade onde a pobreza extrema e as más condições de vida e de trabalho são retratadas nas personagens memoráveis que criou. Obrigada por nos ouvir até aqui.